Toda pessoa que se tornou líder, para poder se tornar líder, antes disso, ela era um bom vendedor. Ou seja, não necessariamente ele tinha os skills de liderança, ele só alcançou a função de liderança por entregar performance, só que quando ele chega na posição de liderança, ele se vê totalmente perdido, porque ele não estava preparado para assumir aquela função. Durante o meu processo, né, de transformação, quando eu passei a assumir, né, uma função de liderança, foi exatamente dessa maneira que a gente conversou. Eu entreguei muitas vendas, entreguei muita performance, e o que aconteceu? Arthur, tem uma vaga para líder, toma, ela é tua. Pronto, a partir de amanhã eu sou líder. O que eu faço? Oi? O que eu faço? E agora, o que eu faço? A teoria ela é muito diferente da prática. Ela é muito diferente, exatamente por conta da complexidade que nós somos enquanto seres humanos, né? Eu costumo dizer que cada um de nós é como se fosse um universo, né? Um universo de possibilidades. E a gente precisa entender qual que é o botãozinho que eu preciso apertar para eu poder mover essa pessoa. O que efetivamente move ela? Não adianta eu querer pela pessoa, eu quero muito. Ou seja, eu digo que eu sempre dou o meu 100%. Mas e o teu 100%? Porque uma coisa eu sei que precisa ser feito, eu sei que precisa melhorar, mas eu não vou fazer o que você tem que fazer. As pessoas já nascem num contexto muito hiperconectado, onde está tudo muito à disposição. E aí, muitas vezes, quando se chama atenção, quando se fala um negócio, a pessoa às vezes já não quer mais, pede para sair. As pessoas não têm paciência, às vezes, de saber maturar o tempo necessário para poder crescer na função, porque ela já quer crescer logo, ela quer tudo para ontem. E aí, assim, você pegar, por exemplo, a minha geração com essa geração nova, é muito complexo. Só que a maioria dos líderes, muitas vezes, ou de gerações mais antigas que a minha, ou da minha geração, às vezes ele já fecha a porta para essa nova geração. E não é dessa forma. Existem pessoas extremamente competentes. Hello, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. Hoje eu estou com um convidado especial que vai falar de um assunto fundamental para a vida. Fundamental. Fica aí, mas antes, se inscreve, compartilha, comenta, manda no grupo dos amigos, manda no grupo da família, compartilha para que mais pessoas tenham insights, aquela virada de chave desse convidado e de outros. Let's bora? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre vendas, liderança. Gente, vendas, por isso que eu falei, é um assunto importantíssimo. A gente vende o tempo todo, você nem imagina. É isso. Let's bora. Arthur, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. E obrigada. Bora, a gente tem muita coisa para falar aqui. Não, sem dúvida, gratidão, primeiramente, né, pelo convite. Estou estreando, né? Esse é meu primeiro podcast. De muitos. E para mim vai ser um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência ao longo dessa minha trajetória profissional. Bora. Bom, espero que seja de muitos. O assunto é uma pauta, como se diz, recorrente, interessantíssima, porque a gente fala de vendas, né? Eu estava conversando com ele aqui nos bastidores. E uma dor que a gente tem, empresário, empreendedor, líder, gestão de pessoas. Vender, eu acho fácil, porque é o meu caminho, né? Vendas, comercial, atendimento, mas gestão de pessoas. Gestão de pessoas. É um desafio. Não há faculdade que ensine isso, né? Não. Eu acho que é da pessoa, É da pessoa mesmo, isso. E o que eu vejo, assim, dentro do contexto de liderança, quando a gente fala, por exemplo, de grandes empresas, toda pessoa que se tornou líder, para poder se tornar líder, antes disso, ela era um bom vendedor. Ou seja, não necessariamente ele tinha os skills de liderança, ele só alcançou a função de liderança por entregar performance, só que quando ele chega na posição de liderança, ele se vê totalmente perdido, porque ele não estava preparado para assumir aquela função. Ou seja, ele é super exemplo na função de vendedor, mas ele não tinha nenhuma orientação de como fazer, como liderar um time. E aí ele se esquece que ele deixa de vender para o cliente final e ele passa a ser um vendedor da equipe dele. Então,
o cliente dele já não é mais o cliente que efetivamente vai botar dinheiro na empresa. Uhum. O cliente dele são os liderados dele. Né? Então, eu digo muito isso, que esse entendimento, virar essa chave, embora pareça simples, não é. Que é o que a gente estava falando aqui no início. Não a é questão simples. de saber filtrar, a questão de ter maturidade para saber receber uma pressão forte e poder distribuir essa pressão de maneira, não digo de maneira suave, mas de uma maneira da qual o time se sinta motivado a entregar mais, a realmente fazer, Sim. não só pela empresa, mas por ele e pelo seu líder também, e pelo time, de um modo geral. Você tocou num ponto que eu acho que acontece muito dentro das empresas, tipo assim, nossa, o Arthur tá arrasando nas vendas, vamos colocar ele como gerente. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o gerente, ele vai gerar, vai, né, fazer a liderança da equipe, a liderança do know-how de vendas, e ele é bom em vendas. Exatamente. Né? Assim, uma coisa que eu vejo muito, tipo, acontecer isso, e não por maldade, eu acho que até por iniciativa, tipo, como ele está se desempenhando bem no canal de vendas, vamos subir de cargo. E às vezes esse subir de cargo você quebra Exatamente. toda a função da pessoa dentro da empresa. Exatamente, Tati. Eu tive que ralar muito para poder chegar onde eu cheguei, né? Nas posições de liderança que eu trabalhei. E aí, assim, eu vejo assim como um grande desafio é exatamente virar essa chave. Você sair de liderado e passar a ser líder. Porque eu costumo dizer que a função de liderança, principalmente é o líder de primeira linha, que a gente chama, o líder de primeira linha é aquele líder que ele lidera liderados. O líder de segunda linha já é o líder que lidera outros líderes. E líder de terceira linha e assim por diante. Sim. Mas a partir da segunda linha, ele vai estar sempre liderando líderes. Mas daqui, do primeiro, ele lidera liderados, não líderes. Então, você entender esse contexto e saber que ali tem pessoas, que ali tem sentimentos, ali tem emoções. Entender que cada um pensa de uma maneira diferente. Né? E assim, durante o meu processo, né, de transformação, quando eu passei a assumir, né, uma função de liderança, foi exatamente dessa maneira que a gente conversou. Eu entreguei muitas vendas, entreguei muita performance, e o que aconteceu? Arthur, tem uma vaga para líder, toma, ela é tua. Pronto, a partir de amanhã eu sou líder. O que eu faço? Oi? O que eu faço? E agora, o que eu faço? Exato. E eu não estou falando de empresas pequenas, eu estou falando de empresa com mais de 1.000 colaboradores, 2.000 colaboradores. Então, assim, eu estou falando de grandes companhias que a gente acredita, entende que existem programas de liderança, mas assim, a teoria ela é muito diferente da prática. Ela é muito diferente, exatamente por conta da complexidade que nós somos enquanto seres humanos, né? Eu costumo dizer que cada um de nós é como se fosse um universo, né? Um universo de possibilidades. E a gente precisa entender qual que é o botãozinho que eu preciso apertar para eu poder mover essa pessoa. O que efetivamente move ela? Porque necessariamente o que eu falo para Tati pode não ser bom para o Marcos ou para o Pedro. Eu preciso entender o que move o Pedro. Eu preciso entender o que move a Tati. Isso. Entendeu? Porque embora eu faça uma reunião com a equipe toda, depois eu preciso fazer um one-to-one, conversar com cada um para entender o que cada um entendeu. Isso é muito interessante, porque eu já tive N experiências com isso, que é assim, faz uma reunião, coloca uma pauta, pergunta se todo mundo entendeu E aí depois você liga de um a um, cada um entendeu uma coisa diferente. Ou não entendeu nada. Ou não entendeu nada. E tem também a vergonha, né? Então, assim, ninguém levantou a mão, então, poxa, todo mundo entendeu. Eu vou ser a pessoa que vai levantar a mão e falar que não, vou estar, tipo assim, constrangendo o meu líder. Não, vou falar que entendi também. E nessa situação, você acaba criando dúvidas na sua execução. E aí, por isso que é bom ter essa reunião, um a um ali, para poder tirar as dúvidas. Porque tem pessoas que têm vergonha de falar em público, principalmente num cargo que tá ali todo mundo, tipo, te avaliando. Nossa, o Arthur não prestou atenção. Negócio tão fácil. Às vezes é fácil, né? Que você falou. Pro Pedro é fácil, pro Marcos nem tanto. Isso. A Tati tá aérea, pensando na roupa que ela esqueceu na máquina, mas ela, num a um ali, ela vai falar, poxa, não, Arthur, tranquilo. Isso aí, para mim, tá fácil. É que na hora eu não estava prestando atenção. Que entra no assunto que você falou.
Cada um é um universo, cada um está no momento. E às vezes a pessoa tá ali naquela reunião, todo mundo, tipo, a pessoa não tá ali. Ela tá o corpo, Tá mas, o corpo, né? exatamente. Que isso também é uma dificuldade do líder. Sem dúvida. E muitas vezes um outro ponto também é assim, é o nível de sensibilidade que o líder precisa ter muitas vezes com seus liderados, porque a gente nunca pode esquecer que são pessoas, né, Tati? Então, Sim. às vezes é um excelente colaborador, às vezes é uma pessoa que entrega ali todos os KPIs, né, todos os indicadores necessários para entregar performance e, de repente, num dado momento, aquilo começa a ser comprometido. E muitas das vezes o líder está tão ligado numa pressão de entregar resultado que ele esquece que tem uma pessoa ali. Sim. E aí, quando você vai sentar com um colaborador para conversar, o que foi que aconteceu, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema com o filho, às vezes é uma dívida financeira ou algo nesse sentido. E essas coisas precisam ser entendidas para que você entenda também a necessidade do momento daquele liderado. Sim. Então, pô, nesse momento agora eu vou tentar aliviar um pouco aqui para ele, eu vou tentar distribuir um pouco a carga aqui para os outros do time, mas eu vou acompanhar durante o processo, até o processo de melhora dele, né? E vamos ver como é que isso vai fluir ao longo do período, mas é lógico que precisa ter um tempo para isso, né? A gente precisa ter um tempo porque E o resultado é para ontem. Exato. O resultado é para O ontem. resultado é para ontem. E assim, e o tempo até também do líder, como você disse, da questão de avaliar e conseguir perceber isso numa rotina, porque o líder também está sendo cobrado pelo líder dos líderes. E aí, de repente, ele não percebeu que o Arthur, sei lá, caiu um pouco ali na execução e o dia foi indo. E aí caiu 2, 3 dias, de repente a equipe percebe, poxa, ó, o Arthur tá deixando coisa aqui para trás, tá sobrando pra gente. Vou reportar ao líder. E aí tem aquela coisa, mas por quê? O Arthur sempre entregou tudo bem. Aí volta aquela questão, conversar individualmente, Yeah. entender. Eu vi uma questão uma vez que o líder ele estava com dificuldade, era um desses cortes de podcast, e ele estava com dificuldade de receber do liderado a informação. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. E você vê que a pessoa não tá bem porque não tá entregando. E aí ele ainda perguntou, né? Como que eu faço esse papel de psicólogo, de soltar dele? Aí no meu caso, eu fiquei pensando, ele não tem a confiança, Sim. né? Essa é uma situação bem, bem delicada, né? Que eu parto do princípio que o líder, muitas das vezes, ele não escolhe o time. Às vezes ele chega lá e já tem um time formado. Sim. Né? E alguns líderes, eles têm muito assim, não, eu vou tirar todo mundo e vou colocar as pessoas que eu acredito. Eu não parto dessa premissa, eu não acho que isso é a maneira mais correta de você fazer as coisas acontecerem, né? Acho que, antes de tudo, você precisa conhecer o time que está ali, né? As pessoas que estão ali, precisa entender o nível de competência de cada um. Sim. E se de fato alguém realmente está com alguma dificuldade e você, como líder, precisa entender qual o plano você tem para aquele liderado e Sim. como é que você vai aplicar e desenvolver esse plano num período, né, que tenha início, meio e fim, Sim. e que isso esteja diretamente alinhado com esse liderado. Né? Então, eu vejo, na minha posição de líder, eu vejo muito dessa forma. Né? Eu acredito Sim. muito nesse tipo de trabalho. O que eu acho que é um outro ponto também eu sempre acredito que os meus liderados, eles devem crescer, desenvolver e ter a oportunidade de galgar outros lugares, né? Seja na companhia onde ele está ou seja em outras companhias, né? Então, Sim. nesse quesito, eu sempre fui muito aberto com os meus liderados, né? E assim, a relação de confiança, ela é fundamental para isso. Quantas vezes eu já não ouvi de liderado meu chegar, Sim. olha, eu estou participando do processo tal, o que tu acha? Situação super delicada para um líder, né? Mas isso tem a ver a demonstra confiança. que existe uma relação de confiança. Isso. Né? Porque você imagina só, eu saber que ele está participando de um processo através de um líder meu ou através de uma outra pessoa. Como é que o líder fica nessa hora? Né? Eu costumo dizer que ele fica ali vendido, porque... Ou numa o que saída. faz, Tô indo né? embora. Exatamente. Né? Te deixando ali com uma demanda que a gente fala, ninguém é substituível. Realmente não é. Mas assim... Não, na verdade, é substituível. Isso somos. Ao contrário. Mas assim,
você é substituível, mas se você tem uma demanda ali a cumprir, você complica a Sim, equipe, a empresa, a todos, né? Que depende de você. Então, sim. assim, passei, obrigado de nada, tchau, Arthur, tô indo, valeu. Exatamente. Oi? Eu digo que nós somos, eu digo que nós somos insubstituíveis na nossa individualidade. Ou seja, cada Exato. ser humano é de um jeito, é Único. único, mas todos somos substituíveis. Todos nós somos Exatamente, substituíveis, né? exatamente. E o líder, quando ele tem isso quando ele tem isso em mente e ele entende que o papel dele não é só cobrar o resultado, mas desenvolver os seus liderados, Uhum. ele sempre vai ter gente saindo e sempre vai ter gente entrando, né? É. Eu digo que ao longo do meu período enquanto líder, eu assim fiquei praticamente a minha equipe não parou. Eu não consegui ficar com a equipe, com a equipe fixa durante muito tempo. Ah, Sim, mas porque ruim? Não, porque eles foram crescendo, eles foram se desenvolvendo. Então ele sai, você precisa colocar gente nova. Essa sim. pessoa nova precisa de um outro desenvolvimento, uma desenvoltura diferente, um trabalho diferente, um treinamento diferente. E eu acho que isso é que faz com que o líder vá ganhando corpo, vá ganhando casca, vá ganhando experiência, sabe? Exato. E não é fácil mesmo, assim, porque os livros falam um monte de coisa bonita, falam um monte de coisa legal, mas quando Verdade. você vai para a prática, assim, você vê o quanto realmente é desafiador, o quanto é desafiador. Eu falei com o Arthur aqui nos bastidores que a dor da grande maioria dos convidados, quando eu pergunto alguma coisa relacionada à equipe, a qual a dificuldade na sua carreira, ou qual a dificuldade quando você começou a empreender, é, todo mundo acha que é o dinheiro, todo mundo acha que é o espaço e é a pessoa, é a gestão, é a equipe, é o gargalo, né, da empresa. Mas uma coisa que a gente também falou aqui, a questão, a gente vende produto, serviço, sei lá, qual seja o seu ramo, mas quem faz tudo isso são pessoas, né? Isso. Não sei se isso é muito falado em faculdades, principalmente de administração ou de vendas, não, não consigo, né, falar, eu não fiz esse tipo de curso. Eu fiz psicologia, então já é pessoa, pessoa, pessoa. Pessoa, Eu pessoa, sou a pessoa, base né? da pessoa. É, E aí, por ter essa visão, eu fico pensando que muitos empreendedores, às vezes, eles erram ali no caminho, né, no sentido de quebrar ou o negócio não dar certo, por não ter uma questão de liderança, de não ter uma questão de gestão. Ele entende daquele produto, ele sabe fazer aquele negócio, ele sabe sim. anunciar, ele sabe vender, entregar, mas ele não sabe liderar essa equipe que vai vir trabalhar com ele. Eu queria que você deixasse uma dica. Ele faz, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre mentoria, mas assim, o que que você diria assim para Tati, vamos supor, hoje eu vou abrir uma empresa da menor a maior, Uhum. de dica de como fazer essa parte do RH, das pessoas, né? Esquece eu vou fazer caneca, então já preparei a caixinha bonitinha, comprei um cheirinho. Isso é legal, Sim, mas isso é o cliente que vê, né? A exatamente. base ali dentro. Isso é. Eu costumo dizer que assim, eu parto do princípio que é, é preciso. É preciso assim. É preciso que o liderado perceba que ele tem ali um parceiro de negócio e não um chefe, né? E quando eu falo assim, parceiro de negócio, é mostrar que você como líder não está acima dele, mas está Legal. caminhando junto com ele, do lado dele, né? Então, a relação de respeito, eu acho que é o primeiro passo, Uhum. né? A relação de comunicação clara, direta, objetiva também faz toda a diferença, né? E sem confiança, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo É, trabalhar sem exato. confiança. Então, eu parto do princípio que a pessoa trabalhou comigo, ela já tem 100% da minha confiança. Uhum. Agora, eu não trabalho com 99%, né? Inclusive, esse é um ditado, esse é digamos assim, um jargão que um amigo meu também, que é líder também, é mentor de carreiras, ele fala muito sobre isso, né? Aham. E que é uma pura verdade, né? Que é uma pura verdade. A gente pode brigar, a gente pode estar se odiando aqui na hora, mas a gente precisa entender que é uma relação profissional, Sim. né? Acabou, a gente não pode levar isso pro lado pessoal. Até porque
quando eu estou falando que a Tati não está legal nisso, que a Tati precisa melhorar naquilo, eu não estou criticando a Tati. Eu estou criticando O serviço. o serviço e a necessidade daquela competência que ela, né, está sendo remunerada para ela poder fazer. Exato. É apenas isso. E às vezes as pessoas elas não conseguem separar. E aí é interessante que a gente estava conversando um pouquinho, né, antes aqui de a gente começar a gravar, que você falou dessa questão de a gente muitas vezes ter que tomar uma atitude às vezes dura, que é difícil pra gente também, né? Porque a gente também tem sentimentos, que é, às vezes, por exemplo, ter que falar de um assunto super delicado. Por exemplo, um assédio moral. Às vezes que não tá nem na função, de repente ele fez alguma coisa ali desnecessária, que não foi tão legal, numa confraternização, alguma coisa nesse sentido. Ou, por exemplo, você tem que desligar o colaborador e muitas das vezes não é nem porque ele não está entregando performance, é porque você precisa reduzir o quadro, simples assim. Você precisa reduzir por uma questão, às vezes, de custo, ou porque você está pensando em outras coisas para o seu negócio lá na frente. Isso precisa ser feito, né? E o que eu acho que é mais desafiador é quando você tem um vínculo de amizade com essa pessoa, né? Muitas vezes você já foi na casa dessa pessoa, você vai no aniversário dos familiares dela, como já aconteceu comigo. Eu acho que na empresa a gente não escolhe as pessoas que a gente vai trabalhar, mas os amigos a gente escolhe. Então, eu posso muito bem ser só amigo profissional da Tati, mas eu posso ser amigo da Tati. Eu posso ir na casa dela, ela pode me convidar para o churrasco. Só que tem que entender que uma coisa é amizade, outra coisa são negócios. Exato. Então, assim, o fato de eu tomar atitude e ter que falar algumas coisas que não são legais é relacionado ao seu profissional, não tem nada a ver com o pessoal. Eu vou continuar sendo seu amigo. Eu vou continuar sendo seu amigo, eu vou continuar frequentando a sua casa. Claro, se você quiser, eu acho muito pouco provável que isso aconteça, porque as pessoas não conseguem, às vezes, ter um nível de maturidade para saber separar essas coisas e reconhecer. Então, acho que aí entra muito o contexto de autorresponsabilidade, né? Exato, exato. E assim, uma questão também que eu percebo na hora de desligar. Porque eu vou falar agora como empresária mesmo, empreendedora. O Arthur chegou e tipo, nossa, tô desesperado, tô desempregado, tenho 3 filhos, a casa tá, o pagamento tá atrasado, o carro tá com busca e apreensão. Perfeito. O Arthur entra, nossa, só falta pintar a empresa, coisa que não é para ele fazer e tal. Na hora de desligar, o Arthur vira o bruxo. Eu te odeio, não sei o que. E aí eu falo, gente, eu entro nessa questão por questão de psicologia. Qual é o caminho, né? Se é uma empresa que não tem RH, né? Vamos falar de empreendedores pequenos. Você falou uma questão boa também, que é a questão de vínculo. Infelizmente, as pessoas não sabem separar. Não sabem. Na hora que tá tudo bem, tá legal. Começou um estresse. Nossa, a Tati me deu bronca hoje. A Tati tá com raiva de mim. Eu devo ter feito alguma coisa. E não tem nada. Cara, o mundo não tá girando em torno de você. Não tem nada. Eu só preciso daquela demanda concluída. Isso. E aí você tem maturidade para entender que você não tá... Eu não tô com raiva do Arthur. O Arthur só colocou essa xícara mais para cá e não era aqui, sabe assim? Como que eu falo para um empreendedor que não tem essa questão de gestão na hora de desligar uma pessoa? Que eu acho que é o mais... Eu ia deixar isso mais pro final, mas o assunto puxou. Puxando, né? E aí eu falo, como desligar uma pessoa? Porque assim, eu acho que o desligar, daí eu já vejo mais como RH, ele tem que começar na contratação. De você perguntar para uma pessoa como que ela reagiria, né? Tipo assim, a reação dela, como foi a reação dela em outras atividades que ela teve. Me fala um pouco esse contexto para um empreendedor. Vamos contar aqui que a gente está com uma pessoa sem RH, Não, tranquilo. Sem alguém que resolva a bucha lá. Eu confesso para você que no momento de contratação eu nunca penso sobre isso. Não? Não, sobre a possibilidade de demissão. Porque afinal, eu estou contratando a pessoa para dar certo, para ela ser desenvolvida, para ela crescer, né? E assim, eu já parto do princípio que se ela está entrando, ela pode sair. Assim como... né? Tipo assim... faz parte da vida. Faz parte da vida. Assim como começou, uma hora pode acabar. Exato, né? Então, exato. Eu entendo que, assim, dentro do contexto de desligamento, né? Eu, Arthur, né? Como é que eu faço, como é que eu administro as minhas emoções, né? Dentro dessa relação específica de desligamento se eu tenho um colaborador que é extremamente competente, ele entrega resultado
e aí você recebe uma orientação. Olha, a gente vai precisar reduzir o quadro do time e você vai precisar desligar 2 pessoas. Para mim, essa talvez é uma das situações mais desconfortáveis. Também acho. Porque não tem nada que desabone a conduta daquele profissional. E Uhum. por uma questão, muitas vezes, que foge um pouco da alçada daquele líder, ele tem que executar e ele tem que fazer. Exato. E aí eu já vou chegar a como se fazer isso, né? Mas Sim. a questão é, tem que ser feito, não tem jeito. Não é, não, eu não vou fazer. Não tem, Uhum. você tá sendo remunerado para fazer aquilo. Isso faz parte do escopo do seu negócio. Sim. Né? Então, eu acho que primeiro não é ser 100% racional, mas entender que aquilo faz parte do escopo da sua competência. E chegou a hora é agora. E eu acho que muitas vezes os líderes, eles são testados às vezes nesse momento. Eu também acho. Nesse momento, né? Também acho. Do desligamento. E aí ele Eu ele é também testado, acho. né? E é interessante que antes de eu me tornar líder, né? Antes de eu assumir, né, uma função de liderança, eu tive que fazer um desligamento de uma pessoa, porque o líder do meu líder, ele me ligou falando que eu tinha que executar isso porque eu era a única pessoa que tinha naquela região para fazer, eu já estava em desenvolvimento para liderança, Uhum. mas eu não tinha o tino de líder. Mas eu queria me desenvolver para liderança. E olha que delicado eu ter que desligar alguém que estava numa patente, digamos, hierarquicamente acima da minha, mas como eu estava no processo de desenvolvimento e ele queria me testar, aí o teste já veio, eu tendo que fazer um desligamento juntamente com ele. Eu falei, cara, como é que eu lido com isso? Eu falei, beleza, não, eu vou fazer exatamente o que ele está me pedindo, Sim. sem colocar muito meu sentimento naquilo. Sim. Né? E sem sair do escopo. Não, eu fiquei um dia sem dormir, mas tudo bem, né? De um Ah, dia eu pro acredito. outro, não. Eu acredito. Né? Mas foi bom Não é para uma mim, situação fácil. porque ter começado daquela forma me ajudou a entender que, cara, não, isso aqui faz parte do negócio. Eu vou precisar ter casca e vou precisar também ser forte para poder executar e fazer o que precisa ser feito. Desligamento, né? E aí, esse é um detalhe. Esse é um ponto que é assim, pô, você precisa desligar, não tem jeito. Outro ponto é, aquele colaborador, você já teve vários one-to-one com ele, que é, né, as reuniões individuais, reuniões de desenvolvimento, você alinhou com ele alguns pontos que precisavam ser feitos, e aí ele não cumpriu. E aí ele não fez. E aí ele não pediu ajuda, ele não pediu suporte, ele não disse que ele estava com dificuldade, ele simplesmente não entregou. Uhum. E muitas vezes finge como se nada tivesse acontecido. Exato. E aí, nesse momento, não tem outra saída. Porque muitas das vezes se você não tomar a decisão de desligar o teu liderado, vão tomar a decisão por você. Sim. E aí vão entender que você não está tão preparado quanto achavam que você estava. Ou Porque, está dando mais uma uma vez, proteção. faz parte do escopo do negócio, É. tem que ser feito. Então, eu parto do princípio que eu me sinto mais confortável, não é que é legal, mas ainda continua sendo, né, porque afinal você está tirando ali a remuneração da pessoa, às vezes a pessoa, né, tem vários compromissos financeiros, a gente sabe da importância que o dinheiro tem, né, no mundo que a gente vive, mas assim, você já falou com a pessoa, você já fez um one-to-one, você já colocou uma pessoa experiente do time para desenvolver ela, você foi lá, desenvolveu, pegou a tua agenda de tempo, né, que a gente chama de coaching time, que ficou mais tempo com aquele colaborador, acompanhando, aplicou, e ele não buscou a melhora. Então, você promove ele para o mercado de trabalho. Então, eu parto do princípio que, nesse ponto, é mais fácil você fazer um desligamento. Ah, com certeza. É muito mais fácil. Sim. Ainda que seja difícil, é muito mais fácil. Sim. Porque você, no teu papel de líder, você fez todas as coisas que eram necessárias. Né? Então, eu digo, não adianta eu querer pela pessoa, eu quero muito. Sim. Ou seja, eu digo que eu sempre dou o meu 100%. Mas e o teu 100%? Porque uma coisa eu sei que precisa ser feito, eu sei que precisa melhorar, mas eu não vou fazer o que você tem que fazer. Sim. Né? Porque você é que tem que fazer, não eu. Exato. Mas se precisar fazer, eu faço. Mas não é o meu papel. O seu papel é fazer e executar isso. Se não está executando, aí realmente essa pessoa precisa ser promovida ao mercado de trabalho. Exatamente. E uma coisa que eu sempre digo, né? Eu tenho pessoas assim que saíram da empresa, tenho contato até hoje, às vezes prestam um serviço avulso ali na urgência ou até para dar um apoio. E o melhor é quando você sai de cabeça erguida e deixa as portas abertas, né? Numa outra oportunidade ou numa melhora, principalmente quando é questão de custo, que às vezes a empresa naquele momento precisa cortar por questão de custos, mas de repente passa 6 meses, 1 ano
volta aquilo, a pessoa, você já vai lembrar. O Arthur vai falar assim, poxa, tenho 3 pessoas que eu tive que tirar por questão de corte, mas, cara, agora que eu tenho condições, vou chamar, se estiver livre, com certeza. Eu acho que assim, e aí eu já vejo mais como um papel, como pessoa, sabe assim, você sair de cabeça erguida, Sim. falando, poxa, cara, eu fiz o meu melhor, de repente não me adequei, achei que eu ia conseguir. E também tem uma situação que às vezes também a pessoa recua, né? Ela fala, cara, eu quero sair, porque eu já tive situações de prestadores que falou, não consigo, Tati. Uhum. Você já me deu todas as informações. Cara, eu vou para casa, eu não consigo dormir, porque eu chego aqui no outro dia e falo, não vou conseguir fazer, não vou... E aí tem coisas que realmente a pessoa não é para ela, não é, Não e é, também tem que exatamente. ter esse papel do líder Tem de que ter. falar, poxa, que pena, Que pena, exatamente. né? Tipo, É. porque o que você falou, você vai ali, cara, ó, é A mais A, não sei o quê, e a pessoa tá ali. Tem a pessoa que tá desinteressada, Sim. que é o que você falou, fez a Sim. egípcia, É isso aí. fez a egípcia. Tem mais pessoas desinteressadas do que a gente imagina, né? Muitas vezes. Infelizmente. Então, infelizmente, né? Às vezes as pessoas, elas querem um emprego, mas não querem o trabalho, né? Ou seja, quer uma remuneração, quer um benefício, mas elas não querem assumir as responsabilidades e trabalhar duro para conquistar o que precisa ser conquistado. Né? Que eu digo assim, muito legal o papel de líder. É bem remunerado? É bem remunerado. Você vai ter benefício? Vai ter benefício. Vai ser maravilhoso? Ótimo, mas ninguém te conta o lado sombrio, ninguém te conta os bastidores, né? Jamais. E nos bastidores acontecem muitas coisas, né? Acontecem muitas coisas e você, no papel de líder, tem que ter uma maturidade para exatamente saber lidar com isso. Você falou de um ponto que é a questão da demissão, né? Sim. Eu acredito muito na questão da demissão honrosa, né? A demissão respeitosa. Independente do que aquele colaborador fez ou deixou de fazer, se foi uma coisa que te toca emocionalmente, Sim. de repente ele, sei lá, desviou o recurso da companhia. Isso é muito triste para um líder, né? Nossa. Saber do liderado, Para saber todos, que, né? Porque saber que o pega de liderado todos. fez uma coisa errada, saber que ele infringiu uma regra da companhia, uma Sim. política interna. Então, assim, isso é muito grave, né? Isso é muito grave. Então, o líder naquele momento, ele precisa... como é que eu posso dizer? Não é que ele vai deixar de sentir, mas no momento do desligamento, ele precisa entender que esse desligamento ele precisa ser honroso, ele precisa ser respeitoso. Sim. Embora a pessoa tenha sido desrespeitosa, Sim. embora a pessoa tenha desonrado o cargo dela, embora a pessoa tenha agido fora da política ou feito alguma coisa completamente fora da lei, Sim. o papel do líder naquele momento é ele deixar um pouco o emocional de lado e agir racionalmente, porque a gente não pode esquecer que existem leis trabalhistas, existem regras do trabalho e existe qualquer coisa que seja dita no momento do desligamento e que esteja encharcada de emoção, de repente a própria pessoa que está desligando, ela pode ser a própria pessoa, no caso o líder que está desligando o liderado, ele pode se comprometer nesse desligamento. Então você vai desligar um colaborador, seja em qualquer circunstância, favorável, desfavorável, legal ou não é legal, sentar de maneira clara, direta e objetiva, não explicar o motivo do desligamento, mas agradecer e falar que a partir de hoje aquela pessoa não faz mais parte do quadro, se colocar à disposição, se a pessoa de alguma forma quiser algum auxílio, algum suporte, isso se não foi nada grave, no sentido de cometer um crime, porque não tem como eu indicar uma pessoa que efetivamente é antiética ou de repente fez alguma coisa que muito não tem como, né? Mas se uma pessoa de repente, sei lá, a pessoa foi desligada por baixa performance, mas nada desabona a conduta dela, eu me coloco à disposição para lhe auxiliar, se recolocar no mercado e tal, e vai da pessoa, se ela vai me procurar ou não. A maioria não procura, porque é como a gente conversou aqui, as pessoas às vezes não têm maturidade para entender que assim como começou a relação, um dia ela pode acabar e tá tudo bem. O mundo ele é gigante, tem N oportunidades, e às vezes as pessoas ficam todo tempo naquela função que ela não consegue ver ela fazendo uma outra coisa diferente que não seja aquilo. Então, quando a pessoa ela recebe
a notícia do desligamento, muitas vezes ela se vê perdida e muitas vezes ela não assume a autorresponsabilidade do que ela fez para poder ser desligada e aí ela atribui ao líder que desligou ela. Sim. Né? E aí, infelizmente, a pessoa vai ficar ali na inércia, né? Não, Porque isso é ruim para ela. Exato. E tem a questão também que, assim, às vezes ela está na baixa performance dentro daquela empresa ou dentro daquele cargo. De repente, saindo, indo para novos ambientes ou numa outra situação, num outro cargo, ela vai, poxa, estava perdendo tempo ali. Cara, não é isso que eu faço, não estava apta, né, a essa função naquela empresa, ou às vezes o local de trabalho mesmo, o colega de trabalho, às vezes não teve empatia, não deu certo. Aí você, como líder, você fala, gente, ok, vocês não se dão bem, não teve uma ligação aí? Muda de lugar, muda de mesa, vocês não precisam ser best friends, vocês não vão casar, não vão ter filhos, cara, vocês é das 9 às 18, entendeu? É isso aí. Tem 25 mesas aqui, senta numa ponta, não precisa ser amigo. Eu acho que assim, tem que ser respeitoso. Respeitoso, né? Bom dia, boa perfeito. tarde, boa noite, ok. Mas assim, você não pode deixar a sua profissão, eu vejo muito isso, pessoas que deixam o cargo dela à mercê de uma pessoa que ela não gostou, porque não gostei da blusa do Arthur. Sim. Todo dia ele vem com essa blusa pra me irritar. Gente, o Arthur nem sabe que você não gosta daquela blusa, sabe assim? Então, tipo, aí você fala, você tá deixando de trabalhar, de fazer sua função, de crescer profissionalmente por causa do Arthur. O Arthur nem sabe que você não gosta da blusa dele, cara. Isso Você fica levando muito pro pessoal, sabe? Isso, aí eu acho que a baixa performance, ela tem essa... Você desliga a pessoa, cara, o que você falou, né? Você está promovendo ela para o mercado de trabalho. E eu já tive pessoas que foram desligadas da empresa, passou alguns anos, eu encontrei em empresas que prestam serviço, né, pra gente, e voou. Que eu falei, caraca, velho, você lá tava meio perdido, tava bagunçado. Aí ele falou, cara, aqui eu tô assim, assim, assim. Nossa, obrigada pela oportunidade que você me deu. O chacoalhão que você me deu, a bronca que você me deu, valeu, porque agora aqui eu sou líder de não sei do que, não sei o que. Eu falo, foi eu que fiz. Isso é legal, né? Tem meu nome. Isso é legal, né? Isso é muito porque bom. as pessoas têm medo de levar a bronca. Eu acho que assim, a bronca, ó, vai bater na pessoa lá, não é isso, gente. Mas eu acho que a bronca, ela tem que ser ríspida, ela tem que ser séria, sabe assim? Ela tem que ser, tipo, cara, Arthur, não gostei disso que você fez. Já é a 25ª vez. Não vai ter a 26ª. E você sabe que vai ter. Sim. Porque parece que a pessoa faz até de propósito. Pra testar você. É, isso aí. Eu acho que é o teste, né? E aí, o grande ponto, muitas vezes, também dentro do contexto de liderança, é o que eu falo, assim. A gente nunca esteve num momento e num mundo tão hiperconectado e num mundo onde a gente tem milhões de gadgets, né? Que é celular, é tablet, é computador, é inteligência artificial, é uma série de coisas. E as pessoas nunca se comunicaram tão mal como se comunicam hoje, né? As pessoas, elas não entendem, não compreendem. Muitas vezes, não compreendem porque, às vezes, a gente está levando a conversa para um nível de complexidade que não tem que ir. Às vezes, a coisa ela é básica. 1 mais 1 sempre vai ser 2. Não é 2,5, não é 2... Não é. Exato. 1 mais 1 é 2. E muitas vezes, eu digo que em algumas situações você precisa ser Mobral, né? Que é do meu tempo, Mobral, que é bem assim, o A, o B, o C, o D. E o líder, quando ele muitas vezes está naquela posição durante muito tempo, ele não tem paciência para voltar nisso, né? E eu já vi muitos líderes fazendo isso, que é... Verdade. Que é, cara, tipo assim, eu não tenho mais saco para isso, eu não tenho mais tempo para isso, melhor desligar. Eu acho injusto. Porque o papel dele é exatamente líder é esse. Exatamente, que é assim, quer desenvolver. Ele pode contratar uma pessoa já experiente? Pode, mas ele vai ter outras dificuldades. Por exemplo, os vícios, né? Exato. Que às vezes as pessoas trazem de outras companhias e você conseguir mudar isso, né? Fazer esse tracking, que é mudar ali esse comportamento, às vezes, que não está legal, é mais difícil do que efetivamente você ter uma grande dificuldade com um colaborador que não tem o vício, mas você precisa desenvolver. Porque a hora que você desenvolve aquele colaborador mais júnior, né, e que ele entende o que você precisa,
é muito melhor do que você contratar uma pessoa sênior e ter que tirar um vice. Então, ou seja, é melhor você desenvolver. Mas eu digo para você assim que eu não tenho o melhor e o pior, tem a circunstância e a necessidade do que precisa para o momento. Exatamente. Né? Porque os dois são difíceis. Os dois são difíceis. Eu vi uma reportagem justamente sobre isso, que pessoas sêniores já estavam aposentadas, estão sendo contratadas para poder fazer papel de líder. Então, ele já entra como líder, ele já entra no cargo máximo, ele já entra com valor de salário, porque a demanda do pessoal júnior ou a galera que acabou de se formar tal não consegue cuidar. Então, tipo assim, a empresa não tem esse tempo de formar esse pessoal, então traz a pessoa mais velha. Só que assim, na reportagem que eu vi, como a grande maioria era aposentado, então a pessoa não estava mais pelo dinheiro. Sim. Então ele já não tinha aquela preocupação, eu estou no mercado de trabalho porque eu ainda preciso pagar minha casa. Não, o cara já está aposentado. Já está vivendo a vida, já está num ele outro está momento. trabalhando porque ele gosta, sabe assim? Porque ele não Sim. quer ficar parado. Sim, então sim, é sim. outro movimento, né? Outro Vamos colocar movimento, assim. claro. Mas eu percebi que alguns aceitaram de boa, tipo, meu Deus, ainda bem que colocaram uma pessoa com experiência para ajudar a gente. E outras pessoas já, não achei certo. E eu vou crescer como? Se agora já colocaram uma pessoa mais velha aqui, eu vou crescer para onde? Então tem esse embate, né? Mas entra bem nisso que você falou, da questão do vício. Que aí o cara já chega, ele não tá mais pelo dinheiro, então ele já entra, né? Eu vou falar o P, né? Ele já entra, tô nem aí, fala, cara, eu já tenho meu dinheiro, vocês que façam aí a função. Tem que tomar um cuidado com isso. O líder do líder, né? O líder o líder do líder, para coordenar essa galera que entra depois que o caminhão já tá na estrada. Esse é um ponto, né? E assim, o líder que ele já entra com muita experiência, né, e com muita bagagem, ele precisa primeiro fazer um diagnóstico claro, né, do cenário, do time, das pessoas, para ele poder, como eu falei no início da conversa, para ele entender assim, caramba, onde é que eu tenho qual que é a pecinha que eu tenho que mexer aqui para poder esse liderado virar a chave, né? Porque de repente o que motiva ele é diferente do que motiva a Tati, por exemplo, né? Do que eu falei. E muitas vezes os líderes, eles não têm muita paciência para esperar isso não, entendeu? Ele quer do jeito que ele quer e vai para frente, tem que ser assim porque o resultado ele é para ontem. E realmente é para ontem, e sempre vai ser para ontem. E tá tudo certo, é assim, o mundo corre, ele é rápido, mas às vezes a pessoa não tá naquela mesma velocidade. E aí você já vai demitir a pessoa? Não, vamos aqui ver o que está tendo dificuldade. Aí você tem que avaliar o nível de dificuldade ou o nível de complexidade que aquele desafio tem. Sim. Porque assim, caramba, isso aqui não tem jeito. Esse cara não tem tino nenhum. Já treinei, já falei, mas ele não adianta. Que é o que você falou. Às vezes ele nem sabe que ele não tem a competência para aquilo. E às vezes você está insistindo muito numa coisa e ele está muito longe, ele está muito aquém. Então, o líder ele sempre tem que ter na cabeça, né, digamos assim, um tempo, né, um relógio de tempo para falar que não, isso aqui é 3 meses, não, aqui é 2 meses, não, aqui é... Então, é sempre pensar nessa linha do tempo que dá o início, meio e fim das coisas. Sempre um prazo, sempre uma data, sempre porque isso ajuda você a entender, não, eu fiz isso aqui nessa data, eu fiz aquilo ali naquela data, eu fiz isso e efetivamente eu não consegui eu não tive a resposta necessária, né, o feedback necessário do liderado que eu esperava e realmente não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa, exatamente. Não tem outra alternativa. E o liderado pode saber desse tempo? Ou é melhor não? Você vai estar com uma bomba na mão, meu Deus. Tenho 2 semanas, tenho 15 dias. Não, eu acho que... O que é o mais indicado? Depende. Acho que depende. Porque no seu processo também de liderança é importante você entender os níveis de maturidade, né? Os níveis de maturidade de cada liderado. E a gente acho que até tem um livro, né, que fala sobre isso, não estou me recordando o nome, que você vai delegando e dando poder para os seus liderados de acordo com o nível de maturidade. Legal. Porque muitas vezes um tipo de comando ou orientação que você dá para um liderado, ele faz com o pé nas costas. O outro, se você falar, ele não vai nem dormir.
É tipo isso, entendeu? Então você precisa Verdade. entender os níveis de maturidade de cada um. O que se pode falar e o que não se pode falar, né? Então tem colaborador que eu já cheguei e falei, olha, a partir de agora você está entrando num processo de plano de ação, né? Por causa disso, e a gente vai fazer dessa forma. Faz sentido para você? Faz. Você vai fazer? Eu vou fazer. Então você vai me reportar? Faz. Se você tiver dificuldade, você vai me comunicar? Vou, e deu certo. Legal. Assim como teve vezes que não dava para falar que efetivamente ele estava num plano de ação Aham. e que ele estava sim no plano de ação sem saber que ele estava, mas não deixar efetivamente claro que ele está no plano de ação e que se aquilo ali não der certo ele está fora. Não é isso, mas é que ele precisa pelo menos estar ciente de que existe um plano ali para ele, existem algumas tarefas a serem feitas e que existem prazos para ser cumprido. Não necessariamente ele está num plano de ação. Sim. Ele tem um prazo ali para que aquilo, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal, eu quero saber o que você precisa da minha parte como líder, eu estou aqui do Sim. teu lado, eu vou te dar o suporte necessário para que você evolua dentro desse processo, mas eu preciso ver a sua entrega. Sim. Eu preciso ver a sua vontade também de querer fazer acontecer. Então, vamos setar um prazo aqui? Então, até o mês X, você me entrega isso. Se antes disso ocorrer alguma coisa e você tiver alguma dificuldade, você me comunica. Sim. Vamos fazer dessa forma? Boa. Vamos. Ele não comunica, ele não fala, ele não coisa. Finge que nada acontece. Egípcia. Exatamente, aí não tem o que fazer. Aí realmente não tem o que fazer, porque você deu todas as possibilidades e todas as ferramentas necessárias que naquele momento eram necessárias para aquele colaborador. Mas ele estava doendo e ele não disse onde estava doendo e você não tem muito o que fazer. Então eu parto do princípio que todo mundo é adulto, né? Todo mundo é adulto, né? Embora alguns nem pareçam, né? Pareçam crianças ainda, mas todos somos adultos, né? E a gente precisa resolver as coisas como adultos, né? Exato. E uma coisa que eu sempre digo, gente, trabalhar dá trabalho. É isso, trabalhar. E eu digo que, assim, quanto maior o cargo, maior a carga, né? Né? E as pessoas, muitas vezes, elas assumem uma função, e às vezes um cargo maior, pensando na remuneração. E no ego. E a gente nunca... Exatamente, no ego. Porque a gente nunca pode esquecer que a remuneração é consequência. Ela é consequência. Ou seja, você assume aquela função, não está garantido que você vai ficar lá. Você chegou na função... Aí você precisa dominar os pontos cruciais e necessários para poder dar conta daquela função. Uhum. Afinal, você está ali para resolver problemas. E as pessoas não querem saber de problemas, mas nós estamos lá para resolver problemas. Toda vez que eu vendo algo para alguém, eu estou solucionando um possível problema que até então a pessoa tinha. Sim. Né? Então... eu estou sendo remunerado por aqui, eu estou recebendo um valor monetário não porque eu sou bonito, não porque eu sou, mas é porque eu tenho competência para resolver aquele problema. Exato. E quanto maior a sua capacidade de resolver grandes problemas, mais bem remunerado você vai ser. Não tem, é proporcional. E uma coisa que eu percebo, quando as pessoas, elas... mas eu fui promovido, eu sou o tal. Não, você é o tal na onde você estava. Agora você tem que começar tudo de novo. Você foi promovido, foi visto alguma coisa em você, que você tem capacidade, tem competência para fazer isso, mas não quer dizer que você vai conseguir. Pode ser que em algum trajeto ali você tropece e fala, poxa, eu estava melhor no cargo anterior. Isso. Independente da função. Então, assim, é um novo trabalho, é um novo caminho. Eu falo de ego porque a grande queixa também de líderes é essa questão do o liderado fala, porque ele está se achando, porque ele acha que é o dono da empresa. Gente, é uma crítica que eu sempre ouvia. Porque ele acha que é você, ele acha que nem você fala assim comigo. Aí eu falo, gente, pera, isso é ego. Sim. Né? É o seu ego que está tá ofendido porque alguma coisa que ele te falou você não gostou, e ele usando do ego dele de, sou o líder. Isso também é uma questão muito complicada. Essa é uma questão, né? Eu acho que tem pessoas que... E é interessante, porque ao longo dessa minha trajetória, eu tenho assim, visto alguns colegas que simplesmente quando assumiram a função de liderança, mudaram.
mudaram de comportamento, tipo assim, passaram a ser uma outra pessoa, passaram a ser mais soberbas, mais tipo assim, não... e aí a gente volta no aspecto do respeito e da confiança. O primeiro papel de um líder é servir. Esse é o primeiro. É o primeiro papel. Eu preciso servir. Porque assim, como é que eu vou conduzir um time e como é que o time vai acreditar naquilo que eu estou falando se eles não percebem que eu estou com eles? Se eu separo. Não, eu sou chefe, vocês são empregados. Então, assim, é importante entender que existe uma relação de líder e liderado. Existe sim uma relação hierárquica, mas na hora que for preciso apagar o fogo, eu também vou pegar o balde para apagar o fogo junto com a minha equipe. Não vou ficar só olhando, né? Então, eu acredito muito que o líder é aquele que anda do lado. Ele não anda na frente, ele não anda atrás. E ele precisa garantir que todos do time estão andando no mesmo ritmo e que todos do time, né, estejam engajados na entrega dos objetivos. É tipo numa guerra, quando você tem ali o general e ele está fazendo o resgate da equipe dele para ir embora da guerra, ele precisa garantir que até o último soldado vivo, inclusive até os mortos, ele precisa levar, né, em respeito às famílias. Então, assim, eu parto sempre desse princípio, que assim, ninguém larga a mão de ninguém, né? Então quando você faz isso, o time ele faz por você. O time faz por você, porque eles sabem que você, como líder, está junto com o time. E aí eu vou te dar um exemplo prático aqui do que eu vivenciei. Então, numa das companhias que eu atuei, a gente trabalhava muito com eventos, né? Eventos médicos, realização de eventos. E assim, esse era um evento muito desafiador, porque era um evento que a gente ia trazer um profissional de fora, que tem um custo altíssimo, a gente ia fazer num restaurante alto. Então, assim, o nível de risco era alto. Então, a adrenalina lá em cima, né? A gente convidou bastante médico. Inclusive, a gente convidou muito mais do que a gente imaginava, muito mais do que a gente efetivamente queria para o evento. Por quê? Porque a probabilidade do evento não dar certo era altíssima, porque tinham eventos de outras empresas acontecendo no mesmo dia. A data que a gente escolheu, depois a gente descobriu que não era uma data tão favorável assim. No dia choveu. Eita. Então, que foi... E muitas vezes a gente sabe que, assim, o profissional que a gente trabalhava, né, naquele período, que é o profissional médico, é muito desafiador você conseguir fazer com que ele garanta. Porque o cara passa o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro atendendo o paciente. À noite, ele ainda tem que ir para um evento, ouvir sobre estudos científicos e uma série de coisas. Então, é super desafiador. E nesse local, realmente foi assim, era um local que a gente não conseguia atingir o core ideal de público. E a gente, vamos fazer um evento grande e acreditamos muito nisso. Sendo que, assim, o evento foi tão bom que ficou ruim. Em que sentido? A gente fez um evento com uma expectativa de 40 médicos e deram 70, quase o dobro. Eu falei, o que a gente faz, né? Porque assim, você já tem a sala, você já organizou a sala, todo mundo que é da empresa sai, vocês não sentam em nenhuma mesa, as mesas agora são prioritárias para os médicos. O que a gente vai fazer? Eu, juntamente com os meus liderados, a gente foi nas salas, porque a gente já tinha pedido para o pessoal do restaurante para colocar mais mesas, eles diziam que não comportavam. Tanto eu quanto os meus liderados começamos a pegar mesas nos locais lá, no estoque lá que tinha lá do restaurante, começamos a readequar a sala, a estrutura da sala para caber todos. Foi um pouquinho assim, que eu digo assim, foi tão bom que foi ruim, foi exatamente isso, porque primeiro, a gente estava com uma dificuldade enorme de atingir o coro, explodiu de gente, que foi muito bom, porque assim, foi excelente, esse evento assim foi excelente, que me marca até hoje, mas é claro que um evento super lotado, você acaba tendo essa dificuldade. Mas eu, enquanto líder, se eu não tivesse tomado a atitude de falar, não, a gente vai resolver, todo mundo vai sentar e todo mundo vai assistir a aula,
não tinha acontecido o evento. Realmente não tinha acontecido o evento, porque o próprio restaurante falou, não dá, não vamos fazer, não vamos trazer. Eu falei, vai dar sim, a gente vai fazer e a gente vai fazer acontecer. E eu nem sabia se ia dar certo, tá? Mas eu na minha posição... Mas tentou. É óbvio, mas eu acho que na posição de líder, a gente muitas vezes tem que assumir esses riscos e falar que vai dar e acreditar realmente que vai dar. Exato. E dá certo. E dá certo. E acabou dando, né? Então eu digo que quando você mostra que você tá com o seu time, meu, às vezes você nem trabalhou naquele dia. Eles vão fazer o melhor que eles puderem fazer, não só por eles, mas por você também. Você entra como exemplo, né? Uma coisa que você consegue ver na sua equipe dando resultado é quando você é um bom exemplo. E aí, quando eu digo um bom exemplo, não é só na questão da execução. É isso, é de tipo assim, numa situação. O Arthur não vai fazer isso todo dia. Não vai ficar todo dia resolvendo o problema da mesa. Mas quando realmente for uma coisa de emergência que depende do Arthur, ele não vai deixar a bucha ali na equipe falar, se vira, problema de vocês. Eu sou o líder, eu vou lá em cima e quando que eu quero tudo pronto. Porque você cria, aí volta a questão que eu falei, da segurança. Isso. Né? Você cria um medo que você fala, poxa, se acontecer alguma coisa, o Arthur não tá do meu lado, né? Isso. Quando você fala, poxa, não, o Arthur tá sempre aqui comigo, eu ligo, ele me atende, ele me dá um respaldo, ele me orienta. Se ele não tem o que fazer, ele pede, fala com tal pessoa. Então, essa coisa quando eu falo da disponibilidade, não é o do incômodo, tá? Porque tem gente que também corta para esse lado do incômodo e fica ligando de 5 em 5 minutos e aí você vira teleatendimento. Também é uma outra coisa que o líder tem que saber. Aí vamos sentar aqui que você tá precisando de um planinho de ação aqui. Deixa eu conversar contigo aqui. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso com o seu líder. Ele não é teleatendimento. Não. Isso buga a cabeça Sem dúvida. do seu líder e buga a cabeça das outras pessoas que realmente às vezes está precisando de uma fala e tá lá, ó. O Pedro tá lá, Arthur. Cara, chega uma hora que você fala, pelo amor de Deus, leva o Pedro para tomar um café, leva o Pedro para dar uma volta, arejar a cabeça. Isso, é isso mesmo, E aí eu acho que entra exatamente nesse contexto, né? Que aí é o contexto do plano de ação. Opa, tem uma coisa aqui que eu acho que precisa ser ajustada, vamos conversar, one to one. Vamos entender o que está acontecendo e vamos entender como é que eu posso te ajudar para que isso não aconteça mais. Né? Porque acho que existe uma dicotomia, né, assim, do trabalho do líder, que é todo líder que você vai conversar, eles estão perdidos no operacional, né? Às vezes está no operacional. E se ele não souber delegar da maneira correta, e aí entre os níveis de maturidade, que caramba, eu não vou dar esse nível de responsabilidade para uma pessoa que chegou agora, ou uma pessoa que eu tô vendo que não tem capacidade, às vezes, nem de fazer o que está sendo competido para ela. Eu vou dar para uma pessoa que já está entregando, que está fazendo o negócio acontecer, que quer crescer e quer desenvolver, eu vou dar mais uma responsabilidade até para testar ela, para saber se ela está se ela está pronta para a próxima etapa. Sim. Né? Então esse é um ponto também que eu costumo analisar dentro do processo de liderança, que é para saber assim, quem está pronto para o próximo degrau e quem está muito longe do degrau que precisa estar e quem efetivamente, né, já está no processo ali e está respondendo como realmente deveria. Então acho que assim, cara, você está afogando, você líder, está afogado no operacional, você não está sabendo delegar direito. Né? Então tem ocasiões, muitas das vezes tem ocasiões também que a pessoa, às vezes, na posição de líder, que é empreendedora, às vezes ela não tem um recurso, né? Não é que ela precisa, às vezes, e realmente ela vai ficar mais atribulada. Mas para o líder, que muitas vezes é empreendedor e ele não tem recurso, existem formas de fazer isso sem necessariamente atribuir uma remuneração sobre isso. E aí, a questão é reconhecimento. Esse é um ponto. Legal. Outro ponto é, como é que, se eu não consigo, às vezes, criar um cargo na minha companhia para eu pagar um salário de um gerente, eu posso criar um programa aqui,
Eu posso criar um programa de desenvolvimento e dizer, olha, as pessoas que são destaque desse time, elas vão assumir uma função, por exemplo, de embaixador, né? Ou seja, não, aqui é o seguinte, todos são vendedores, mas o Marcos é o meu embaixador. Ou seja, Legal. eu tô delegando uma responsabilidade para ele, ele vai se sentir reconhecido por isso, sem necessariamente eu ter que remunerá-lo. Né? Então, essa também é uma estratégia interessante para quem efetivamente naquele momento não tem o recurso necessário, Capital, o capital sim. necessário. Porque as pessoas, elas querem remuneração? Querem. Mas mais do que remuneração, elas querem ser reconhecidas. Né? E eu parto sempre do princípio que se você tem elogio em público, né? E digamos assim, a chamada de atenção, a necessidade de tratar assuntos delicados no individual. Sim. Né? Então, o reconhecimento, ele muitas vezes substitui uma remuneração. E muitas vezes ele estimula o colaborador a chegar lá, porque ele está sendo reconhecido, as pessoas estão falando bem dele, ele está sendo exposto positivamente. Sim. Toda vez que o líder dele vai para uma apresentação com outros líderes, ou vai para a apresentação, ou então quando alguém fala assim, cara, eu estou precisando de alguém na minha equipe aqui, e às vezes o cargo que está lá é melhor, e aí fala, ó, eu tenho um embaixador aqui no meu time, esse cara aqui, ele está pronto. Né? Então, é muito isso, sabe? A relação acho que de reconhecimento, Sim. às vezes ela é mais valorosa do que efetivamente uma remuneração. Não, você deixou uma dica valiosíssima que talvez para você, empreendedor, que é o que eu falei, né, gente? Todo mundo quer montar a equipe dos sonhos, todos os setores, mas às vezes você não tem espaço físico, né? Então, sei lá, estou usando exemplos, porque eu sempre falo essa questão do empreendedorismo, porque tem um empreendedor que ele tem uma doceria, ele tem uma livraria, ele tem uma coisa pequena, não há espaço físico para tantas pessoas. Então, assim, você precisa, você deu essa dica de embaixador, perfeito. Pega ali da Excelente. equipe de vendas, fala, ó, essa daqui, fulana, vai ser embaixadora. Você já reconhece, o reconhecimento, gente, para nós, seres humanos, em qualquer, hoje principalmente, né, todo mundo na rede social, o que as pessoas querem? Reconhecimento. Sim, sim, Né? sim, O sim. que é o reconhecimento? Quantidade astronômica de seguidores. Reconhecimento. Sim. Elogios lá, tararara. Divulgação das suas fotos, do seu trabalho. Tudo isso é reconhecimento. E é Sim. público, né? Ali Sim, é na público. rede social. Agora, falando dentro do corporativo, essa dica foi valiosíssima, porque Sem é o que dúvida. você falou, às vezes não é nem o dinheiro. E a questão também, a pessoa já fica com aquele pensamento, poxa, se eu já fui escolhido aqui como embaixador, então eu já tenho uma predisposição para um outro cargo, para alguma coisa, porque eu já estou em destaque em alguma coisa. Ou pode ser também aleatório, pode. Mas geralmente a gente sempre vai pegar aquela pessoa que se destacou mais. E esse ponto também ele é importante, porque eu já vi pessoas falando dentro das corporações que eu visito, não nas minhas. Porque quando a gente fala com o presidente, diretor e fala com o cara da faxina, todos, a gente fala com todo mundo. Eu já vi situações do tipo assim, mas reconheceu o tal fulano chega atrasado todo dia. Porque aí tem a coisa da disputa, né? Porque aí a pessoa quer jogar pedra no telhado do outro. Complexo. E aí, tipo, só que, cara, não é minha empresa, né? São empresas que prestam serviço para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu escuto, né? A gente escuta as pessoas, mas aí eu fico pensando, gente, e até porque eu nem posso avaliar, porque eu não tô ali todo dia. Mas tem muito essa coisa mas tá o fulano, tá toda hora no banheiro. E aí eu fico pensando assim, tem a questão do ego, tem a questão da disputa, né? Ali entre os liderados, mas aí você tem que ter aquela fala do tipo, pera, mas se o cara indo toda hora no banheiro, chegando atrasado, ele ainda entrega mais do que você que não vai no banheiro e não... Aí você fala, poxa, como que você fala isso pra uma pessoa? Porque é o papel do líder também colocar a pessoa no lugar. Colocar no lugar, porque a pessoa ela não está priorizando o que é importante para aquele momento, né? E aí esse dá, tipo assim, o que importa quantas vezes ele vai no banheiro, se ele está me entregando aquilo que eu estou pedindo? Não importa, se ele está me dando o resultado que eu preciso, desde que esse... E aí eu volto mais uma vez na conversa do honroso, do respeitoso. Sim. Ou seja, se ele está entregando o resultado,
tá agregando com a equipe, tá somando, não tá fazendo contenda, não tá querendo passar por cima de ninguém, não tá querendo puxar o tapete de ninguém, ele tá fazendo a dele, entendeu? Mas existe, assim, é importante entender, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque, por exemplo, chegar atrasado, por mais que esse colaborador entregue o que precisa ser entregue, Sim. não dá para ele chegar atrasado todo dia só porque ele entrega, você entende? Sim, Porque aí são a gente não pode, aí eu acho que senão a gente vira bagunça. exatamente, vira bagunça e a gente entra às vezes exatamente nessa seara. Pô, como assim? Só porque o cara entrega, ele tem o direito de chegar atrasado? Não, existe uma regra da empresa. Se a regra é chegar às 7 horas, todo mundo tem que chegar às 7 horas. Você chegou atrasado, eu preciso entender por que chegou atrasado. Ah, tá com dificuldade? Como é que eu posso te ajudar? Né, efetivamente, para a gente encontrar sempre uma melhor alternativa. Porque Sim. se eu abro e cedo demais na posição de líder para aquele colaborador só porque ele entrega, aí não é que é como se o líder ficasse meio que vendido. E aí, pô, eu vou começar a ser permissivo porque esse liderado entrega resultado. E aí, daqui a pouco, quem não entrega resultado tá fazendo a mesma coisa. Você entende? E aí, daqui a pouco, você não lembra nem como isso começou. Isso aí. E aí você fala, cara, como é que isso saiu de controle? Então, coisas que efetivamente precisam ser feitas, se você entrega, tem que ser feita. É regra. É regra. Regra é regra, né? Então, assim, a regra ela tem que ser cumprida. Então, é muito simples. É tipo isso. Então, você precisa sentar e conversar. E aí, eu estava uma vez numa roda, né, sobre líderes, né? E a gente estava conversando exatamente sobre isso, assim. E aí o cara, ele colocou a seguinte situação. Ele falou, cara, eu tenho uma liderada aqui que, cara, assim, menina é fantástica, vende pra caramba, me entrega muito resultado, mas assim, não lidar com a equipe, já teve problema com todo mundo, cara, e aí o que eu faço? Desliga. Desliga, porque assim, nem você vai perder tudo, os outros. exatamente, porque nem tudo é efetivamente a entrega do resultado. Exato. Porque não adianta você ter um excelente colaborador na entrega daquele resultado, mas é uma pessoa que faz contenda, é uma pessoa que fofoca em todo mundo, é uma pessoa que arruma problema com todo mundo, é uma pessoa que... Tem, gente, é impressionante. Sempre tem. E aí é muito difícil para o líder tomar a decisão, porque aquele cara entrega, ele dá resultado, ele bate a cota todo mês. E aí o líder sabe que se ele tirar, a venda vai cair, o resultado vai cair. Aí como é que ele fica nesse processo? Só que ele precisa pensar no curto, no médio e principalmente no longo prazo. Exatamente. Porque é como se fosse um saco de laranja, né? Que você faz um suco de laranja com 20 laranjas. Você botou uma que não tá boa, estragou o suco todo. Exato. Né? É um pouco disso. E aí você, como líder, vai dizer, não, eu preciso cortar agora? Não, peraí, preciso entender um momento, até onde eu posso segurar esse colaborador aqui que não tá bom, mas essa atitude precisa ser tomada, ainda que seja difícil para mim, porque ele entrega resultado e o que eu quero é resultado, porque eu quero dinheiro no meu bolso. Sim. De repente, aquilo que eu acredito e que eu tenho para minha companhia como moral ou ética, já está saindo do enredo. E aí eu estou indo para um caminho que lá na frente eu não consigo mais voltar. E aí eu já contaminei todo mundo, eu já perdi a equipe e daqui a pouco o negócio desandou e eu não sei nem onde começou. Exato. Porque eu estou focado somente no dinheiro no bolso. E às vezes nem tudo é dinheiro. Como eu falo, o dinheiro ele é consequência às vezes. Então você precisa pensar também no time. E quando você faz um desligamento, você precisa pensar não só como você vai desligar, mas você precisa pensar em quem vai ficar. Porque afinal, aquele liderado que foi desligado, ele era amigo da equipe, das pessoas, ele tinha um certo vínculo de amizade. E aí você precisa pensar, pô, agora eu preciso cuidar da cabeça do time de quem vai ficar. Aí eu preciso lá fazer primeiro uma reunião em grupo para comunicar e depois eu preciso conversar com cada um, só para sentir o que cada um tá, para ver como é que ele tá reagindo, como é que ele tá, se ele vai conseguir realmente superar esse momento, de repente, da perda do grande amigo ou do grande colega que tinha ali durante muitos anos, né? E se ele realmente vai dar continuidade no que precisa ser feito. Porque assim como começou, uma hora acaba. Exato. E você entra também numa questão que às vezes, de repente, essa pessoa, ela tá ali, sempre na frente, sozinha. Eu já penso na questão da psicologia. Às vezes ela tá lá na frente voando sozinha porque ela desestabilizou todo mundo.
Porque, né, se teve conflito com todo mundo, teve aquela... Tá lá, o Arthur, a Tati, tudo pé da vida, porque a Jéssica brigou com todo mundo. E ela não tá ligando para o que as pessoas estão sentindo. Então, ela tá voando. E o Arthur tá pé da vida, porque ela fez tal coisa. E isso mexe com a mentalidade da equipe pro resultado. E, às vezes, de repente, a Jéssica saindo, todo mundo bem, o ambiente ficou melhor, não tem confusão, não tem estresse. Você fala, cara, às vezes vai fazer 5 vezes mais do que a Jéssica sozinha, porque ela criava um conflito. Eu já vi muito isso. E é impressionante como, geralmente, a pessoa que faz o conflito, ela vende muito. E os outros não vendem. Mas aí você faz um sentido psicológico. Tá todo mundo pé da vida por causa daquela pessoa. E ela tá voando. Tipo assim, vocês fiquem aí com raiva, eu não tô nem aí pra vocês. E, cara, só que aí você pega 4, 5 pessoas que, de repente, essas pessoas têm a paz, né? A tranquilidade. Um amigo meu, ele sempre brincava, põe no home office. Não tem treta no home office. Ela vai brigar com a mãe, ela vai brigar com o cachorro, ela vai brigar com o porteiro, mas ela vai entregar. Põe no home office, né? Que a gente fala que é a home office, o home office virou o castigo, né? Para algumas pessoas e para uns a vantagem. A vantagem, é isso. Isso também, essa mudança também na liderança agora, home office, também mudou muito, né? Porque a gente não tinha esse costume. Era todo mundo ali junto, aí depois agora liderar. Como que funciona você? Principalmente nessa geração agora, né? Nessa geração atual, né? Essa geração mais jovem, né? E assim, eu digo que, assim, eu tenho uma filha de 11 anos de idade, né? Mas assim, eu achava que eu sabia de tudo, eu não sei de nada. A verdade é que ela me ensina todos os dias, né? Eu imagino. E o grande ponto que eu acho que, assim, por exemplo, eu digo que eu sou da geração, como é que se fala? Zennial, né? Que fica ali entre a geração Z e milênio. Então a gente viu uma série de coisas surgir e acabar, né? Mas era uma geração que a gente tinha um tipo de criação diferente. Então, assim, a gente não tinha conhecimento sobre várias coisas e estava sofrendo perigo toda hora, né? Muitos! Subia árvore, eu pulava muro, eu chutava cachorro, eu fazia várias... eu mexia em poste com energia elétrica, eu fazia coisas assim absurdas, né? Não, anjo da guarda naquela época era full nem time. fala, né? Então eu digo assim que... Eu digo que também o meu período enquanto infância, ele me testou muito também, né? Porque não tinha conversa, assim, não tinha conversa. Danou, peia. E hoje mudou muito, né? A geração mudou muito também a forma de educar, né? E assim, as pessoas já nascem num contexto muito hiperconectado, onde está tudo muito à disposição. E aí, muitas vezes, quando se chama atenção, quando se fala um negócio, a pessoa às vezes já não quer mais, pede para sair. As pessoas não têm paciência, às vezes, de saber maturar o tempo necessário para poder crescer na função, porque ela já quer crescer logo, ela quer tudo para ontem. E aí, assim, você pegar, por exemplo, a minha geração com essa geração nova, é muito complexo. Só que a maioria dos líderes, muitas vezes, ou de gerações mais antigas que a minha, ou da minha geração, às vezes ele já fecha a porta para essa nova geração. E não é dessa forma. Existem pessoas extremamente competentes. Mas você precisa entender dentro desse contexto que é uma geração diferente, que nasce num contexto diferente, com uma história diferente. E você precisa se adaptar àquele cenário e entender, mais uma vez, que pera lá, de repente o que eu estava fazendo enquanto líder para aquela geração é diferente do que eu preciso fazer nessa. Porque eles se estimulam de maneira diferente. Eles se frustram de maneira muito mais rápida. Sim. De repente, aquele cara lá que, por exemplo, eu já liderei pessoas de várias gerações. Inclusive, liderei pessoas que eram 20, 30 anos mais velhas do que eu, né? E sempre deu certo porque eu procurei sempre me adaptar. Enquanto pessoas das antigas, por exemplo, você já chegava direto, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui tá ruim, isso aqui você precisa melhorar. Você não pode falar isso para uma nova geração. De repente, às vezes, um colega da nova geração não tá preparado para ouvir isso, né? Às vezes, se você falar muito, ele vai achar que você tá assediando ele moralmente, não é? Sim. Às vezes é que não tá bom. E aí você precisa, não é que você precisa colocar doce nas suas palavras, mas talvez a maneira de comunicar ela é um pouco diferente do que era para as gerações anteriores. Então, acho que por isso que há muita crítica, às vezes, sobre essa nova geração, mas é porque
a gente também não parou para se adaptar e entender o cenário e como é que a gente move as peças, porque o cenário hoje é outra, a realidade hoje é outra, né? Então a gente precisa entender, estudar, trabalhar também o nosso desenvolvimento enquanto líder, enquanto comunicador, para se adaptar a esse novo cenário e entregar o que precisa ser entregue, né? Então eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito essa questão de você entender o outro e como é que eu tenho a maturidade também para adaptar para que essa nova geração realmente entregue o que precisa ser entregue. E aí, por que eu entrei nesse assunto, né? Eu fui longe, mas eu entrei nesse assunto muito pelo contexto do home office que você falou, né? Porque, assim, essa geração nova, eles não querem muito ficar em ambiente com outros colaboradores, né? Não então, querem. assim, um colega meu, por exemplo, ele tem um negócio e ele já demitiu excelentes colaboradores porque no processo seletivo, então a pessoa fica ali 3 meses com ele e fala, olha, eu quero home office. Isso nem estava na pauta da discussão, mas é algo dessa geração nova. Sim. E aí a gente precisa, né, se realmente dá para fazer home office, aí a gente precisa entender até onde a gente pode flexibilizar ou não. Agora, não, realmente esse cargo não dá para ser home office, eu preciso que você esteja aqui diariamente, aí realmente não tem condições. Mas eu acho que o ponto é como é que eu atinjo os meus objetivos como líder, como empreendedor, mas como é que eu posso dizer? Mas também procurando me adaptar a esse novo cenário, sabe? Sim. Estudando, lendo, entendendo, ao invés de dizer, não, isso aqui eu não contrato. Não, essa geração não presta. Não é assim que funciona, né? A gente não pode ser radical. Não, nem Não nada pode, na vida. né? Não dá pra ser assim, né? Até porque as coisas mudam, né? Daqui a pouco a gente vai, daqui a pouco tem outra geração, e daqui a pouco são outras pessoas. Eu acho que é um ciclo, né? Tudo é um ciclo, né? Vai chegar o nosso momento também de ir embora e de entrar pessoas novas no contexto. Faz parte do processo, né? E no mundo, né? No mundo, né? Eu brinco com meus amigos, eu falo, gente, a gente é um analógico digital, né? Tipo, a gente é um produto analógico com uma antena digital, tipo assim. E a gente pegou o meio, né? A gente pegou a galera, né? Nossos avós, totalmente analógico. Cara, teve gente que nem viu televisão, não sabe nem o que é isso, não sabia o que era uma rádio, não sabia o que era nada. E agora a gente tá foguete, a galera indo pra lua. Então, assim, a gente tá no meio. Então a gente tem que... Diziam que foguete não dava ré, o foguete Pois dá ré. é. Agora ele dá Não, ré. eu brinco que eu falei, gente, antigamente eu explicava pra minha mãe, esse vídeo é mentira. Agora eu tenho que explicar pra ela o que é IA, cara. E ela fica, mas não entendi. Eu falo, mãe, pera, vamos lá. Você acha que isso aqui tem como ser verdade? Aí ela olha, não. Falei, então é IA. Quando você duvidar, é IA. Vamos combinar assim. Quando você tiver muita dúvida, você me manda o vídeo. E aí eu falo, cara, é difícil você pegar uma geração dessa. Aí vamos supor, você pega uma pessoa analógica, vamos colocar assim como analógica, tá, gente? Você pega uma pessoa analógica e aí ela entra como sênior, como eu disse para você que eu vi essa reportagem de oportunidade para já chegar liderando, porque não tinha tempo de formar uma equipe e tal. Essa pessoa totalmente analógica, com uma juventude agora totalmente digital, totalmente wow, e aí a pessoa acha, vai dar conflito. Só que é o que você falou e é o que eu sempre digo. Tem que entender os dois lados. Eles têm que entender também que nós, no caso, a gente, a nossa idade, a gente está no meio. Isso. Né? A gente está no meio da guerra aqui, da geração. Então, a gente também tem que ter paciência com os mais velhos, do tipo assim, isso aqui eu não acho legal, porque foi outra vivência, gente. Não dá para mudar em 10, 15 anos uma cabeça de pessoas, sei lá, de 70, 80 anos que viveram aquilo. Isso. Então, a equipe, olha, eu já falando em equipe. A geração de hoje também tem que entender que a galera lá de trás não vai entender esse avanço tão rápido. Eles já nasceram rápidos, né? Sim. É uma briga ali. Eu falo que, assim, na empresa, lá a galera tem praticamente a mesma idade, então é mais fácil. Então, tá geração todo mundo... parecida. Né? Já tá todo mundo Isso. digital. Beleza. Mas tem a galera que pensa como velho. Sim. São novos e pensa como velho. Aí eu falo, como é que eu faço agora pra mostrar? Porque aí entra com conflito, você fala. Que aí começa aquela briga. Pô, mas você tem a minha idade, não sei o quê, você pensa que nem velho.
Ele é maduro, ele não é velho. Ele teve uma criação diferente. Os avós, os pais devem ter, Sim, né? sim, E sim. que aí entra também essa coisa da educação. É, Essa coisa do home office eu comentei com você porque eu vejo que é uma outra treta, né? É a treta sim, agora da nossa geração. sim. Home office, não. Eu sou a favor e sou contra. Depende muito da equipe, da função, né? Isso, Porque isso. eu já vi cada É, coisa. Eu é, falo, meu Deus. E aí a gente vê como empresário, a gente fica. Eu fico maluca, eu falo, poxa, gente, não tá dando resultado. É exatamente. número, né? É É dinheiro. número, é dinheiro, né? Eu acho que o home office ele tem seus prós e contras, né? Mas como você falou muito bem, acho que é importante entender o cenário, o contexto, o que realmente está sendo necessário para aquele momento, se a função que a pessoa está exercendo realmente é uma função que, que ela consegue trabalhar sozinha, de maneira ali autônoma, né? Sei lá, de uma parte administrativa, algo que efetivamente. Mas ainda assim, Arthur, eu penso que, mesmo que essa pessoa esteja em home office, em algum momento é preciso você estimular que essa pessoa esteja presente entre os pares, Uhum. presente entre a equipe, né? Por quê? Porque o home office, embora ele seja muito bom, porque a pessoa ali vai estar próxima da família, vai estar ali em casa, vai estar num momento ali, né, de certa forma até mais saudável, digamos assim, Uhum. entra um nível de maturidade, que é, pô, será que essa pessoa vai cumprir o que efetivamente eu estou pedindo? Uhum. Será que ela está entregando os KPIs? Será que ela está entregando os indicadores necessários? E aí entra naquele contexto. Indicador não é quantas vezes ela vai no banheiro. Indicador é Exato. se eu pedi para ela vender 1.000, e se todo dia ela está fazendo 10 por dia, que é para poder chegar nos 1.000, por exemplo, né? Sim. Então é isso que eu vou observar, por exemplo, de uma pessoa que está à distância. Você vai me entregar e depois eu preciso checar se essa entrega que ela está fazendo realmente é verdadeira. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas a partir do momento que você adquire a confiança que aquela pessoa efetivamente entrega, aí Uhum. fica mais fácil, né, para o É. líder. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente se desenvolve enquanto sociedade, a gente se desenvolve em comunidade. Então eu acredito muito também, às vezes, no poder do presencial por conta disso. Porque muitas vezes Sim. eu estou ali sentado no meu home office, mas eu não estou com os meus colaboradores, eu não estou com os meus pares e às vezes eu não estou, às vezes, na mesma sintonia de trabalho, porque eu estou sozinho. Às vezes tá o cachorro ali, tá a minha esposa, tá o meu filho ali em casa. Legal, legal. Mas é importante, às vezes, essa pessoa também estar num contexto de companhia, numa reunião, convivendo com seus colegas de trabalho, porque muitas das vezes ele está em busca de um problema muito grande, e aí ele Uhum. compartilha com o colega do lado, e de repente a Tati fala: Ó, isso aqui é. Rápido. Putz, não tinha pensado nisso, obrigado. Aí vai Ou marcar então, uma muitas vezes, call. ele nem perguntou. Uma call que poderia ser um e-mail, né? Ou uma Gente, reunião, né? melhor frase. Essa é a Nossa, nem nossa frase fala. do século. É isso, né? É isso aí. Uma reunião que é de 1 hora que poderia ter sido um WhatsApp, né? É tipo isso, né? Eu acredito também na questão da energia. Sabe aquela coisa do tipo, a gente tá aqui, eu tô em volta da empresa, do negócio, do produto, da marca, que seja serviço, não tem problema se é digital ou não, mas assim, você tá ali no clima do negócio, sabe? Tipo, o que é o que você falou? Tomar um café com uma amiga, falar, nossa, resolvi tal coisa hoje de um cliente, trocar a experiência, sabe? Poxa, tô com uma dificuldade, não sei o que lá do sistema, tipo, não, liga pro TI. Não, não liga não, amiga. Ó, você faz isso, 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 esse comando. Você tá ali, É isso aí. naquela Exatamente. É o poder. energia. Exatamente. É o poder da ambiência, né? Eu digo que é o poder da ambiência. É tipo Exato. aqui, a gente está nesse podcast, mas tem toda uma estrutura aqui, né? Uma estrutura bem, bem robusta aqui, né? Com câmera, uma série de coisas. É, não que seria ruim, por exemplo, se estivesse na sua casa lá fazendo, mas de repente Sim. seria legal, seria. Talvez tão bom quanto, mas você não está Não, na ambiência para exato. aquilo, entendeu? Exato. Então, assim, é um contexto que eu aprendi muito nesse processo também de liderança quando eu estou, por exemplo, visitando um cliente e esse cliente, por exemplo, que é médico, por exemplo, e aí ele Uhum. está num contexto, digamos assim, a minha medicação, e aí entra o contexto da ambiência, que é, por Sim. exemplo, a minha medicação, ela é uma medicação onde ela está disponível na farmácia. Então, eu estou falando que essa minha medicação ela tem uma venda
privada, né? Ela não está no órgão público, ela não está no SUS. Mas esse médico, que possivelmente tem o paciente, vai gerar demanda ali de prescrição, eu visito esse médico no órgão público. Eu estou perdendo o negócio. Porque eu não posso esquecer que eu estou visitando o médico naquele contexto público, enquanto a minha medicação é para o privado. Eu preciso entender se esse médico ele tem consultório particular, e aí eu preciso... realmente, é difícil falar com ele, só dá para falar, eu falo no público, mas eu tenho que encontrar uma maneira de falar com ele no privado, porque quando eu tô lá no público, ele não tá pensando no privado. Exato. Ele tá na ambiência de público. Ele Exato. não quer saber do meu produto, ele quer saber o que tem disponível no SUS, se o paciente vai conseguir o tratamento ou não, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu até aprendi com os colegas ao longo do tempo, e aí a gente entra exatamente no contexto da venda. E muitas vezes, pô, por que eu não vendo? Por que eu não vendo? Será que você está visitando o teu cliente no ambiente correto? Perfeito. Será que muitas vezes você não precisa, de repente, marcar uma reunião de negócio com esse cliente e tirar ele do consultório para poder você entender outras coisas que você não está vendo? Porque naquela hora que você está naquele ambiente, você não pode esquecer que ele está tipo no modo... É tipo como se a gente fosse... É porque afinal nós estamos a todo momento, ainda que inconscientemente, a gente está meio que vestindo personas, né? Tipo assim, agora eu estou aqui como Arthur, que está falando da minha experiência de liderança enquanto líder, mas eu sou o Arthur pai. Quando eu chego em casa, eu sou pai. Quando eu estou com a minha esposa, eu sou o Arthur marido. Então é tipo isso. Então, você pensar sobre essa ambiência que eu vejo que faz muita diferença. E muitas vezes a coisa não está dando certo porque, às vezes, você não está comunicando no ambiente correto com o cliente. E, às vezes, você precisa tirar o cara dali, ou levar para outro lugar, ou ir para um restaurante, ou colocar ele numa reunião de negócios diferente, para que ele seja impactado de forma diferente. Muitas vezes não é só comunicação. Você comunicou correto, você falou bem do produto, mas ele não pegou. Porque para aquela ambiência, naquele momento, não é o mais adequado para ele, entendeu? E entra naquela frase do tipo assim, nossa, eu queria falar tal coisa. Não, é melhor não falar aqui. Quando em outro lugar eu falo, porque o assunto vai ser o mesmo. Mas se eu falar aqui, a pessoa não vai pegar. Não vai aderir, porque ela não tá... Essa questão de ambiência, ela é muito forte. E entra nessa questão também de home office, porque eu acho que a equipe tem que estar junto, tem que liderar. Eu faço, às vezes, home office, mas no papel de líder, às vezes eu preciso ficar sozinha. Né? Eu preciso, tipo, porque lá tem a equipe, então não posso ter o pessoal me atrapalhando, não posso me chamar, principalmente quando é financeiro, fechamento. É cachorro pra fora, é todo mundo pra fora, não falo com ninguém. Celular não perturba, é só meu marido que me fala, sabe? Porque, tipo, se de repente acontecer alguma coisa. Então, existe alguns momentos do mês, não é todo dia, do mês, que eu preciso ter aquele off, né? Geralmente eu faço isso de final de semana. Porque final de semana tá todo mundo descansando, ninguém vai me ligar mesmo. Então, é onde eu aproveito. Mas, essa coisa da ambiência tem que ter. Eu acho que, assim, tem essa divisão do híbrido... Mas a ambiência ali, a energia. E até o contexto, quando você está com seu colega de trabalho, se às vezes você chama, poxa, ele está numa reunião, aí ele não pode te responder. E aí o problema é para aquela hora. Você está na mesa do lado, na sala do lado, esse aqui não pode, o outro pode, você já faz um sinal, colega, me ajuda aqui, deu ruim. Então, assim, o tempo também, como a gente vive tudo para ontem, né? Ainda mais no corporativo, eu acho que além da ambiência, também tem a coisa do tempo de resposta. Pro líder também é muito melhor, porque tá todo mundo ali, ó. Exatamente, tá todo mundo no ali. olhar dele. Isso, exatamente. Esse é um outro ponto também, né? Principalmente para quem tá começando um negócio novo e quem tá começando um negócio novo também tá se aventurando, também tá assumindo riscos e é tudo novo. E às vezes a pessoa durante o processo se encontra com gargalos que se a pessoa estiver ali do lado, ela fala na hora. Né? E se a pessoa está em home office, como é que liga, como é que fala, a pessoa não atende, a pessoa está... Então, assim, não é tão rápido, tão prático quanto parece. E aí, veja, eu não estou sendo aqui o inimigo do home office, eu acho que existem prós e contras. E aí eu entro mais uma vez no contexto. Dá para ser home office? Não dá para ser? O contexto, o momento que o meu momento agora enquanto empreendedor, o meu momento agora enquanto negócio, dá para ser assim? Sim. Não dá para ser assim? Aí, então acho que eu parto do princípio que de análise sempre... mesmo. Exatamente, de análise. Por quê? Porque
não é que a gente... Claro que líder erra, como qualquer outro ser humano, mas assim, Exato. uma parte onde a gente não pode banalizar e não pode achar que é simples, é a contratação. Uhum. Não é que não pode errar, mas assim, se você puder ser o mais assertivo possível na hora de contratação, vai fazer toda a diferença. Em E meses. Aí, com certeza. Em Eu meses. digo que assim, para uma contratação errada, se perde quase um ano de resultado. Uhum. Porque você entende que são 3 meses de adaptação, que seriam, né, os 3 meses de acordo com as regras e as leis para você Sim. poder adaptar 90 dias até assinar a carteira e tudo, né? Sendo que depois de 3 meses a pessoa ela vai estar ali pronta para rodar o negócio, né? Depois disso, às vezes tem um tempo para performar. Se a pessoa não performar, você precisa aplicar. E aí, se não der certo, você precisa demitir. Aí depois você precisa abrir processo novamente para contratar uma outra pessoa. Isso leva tempo. E aí já passou um ano. Já acabou. Porque, já é Natal de novo. Porque mesmo que você contrate uma nova pessoa no mesmo ano, você ainda vai ter que esperar mais 3 meses. Sim, depois fazer todo o processo. Você perdeu um ano. Então, assim, esse é o drive que eu tenho na cabeça. Tipo assim, contratou errado, você perde um ano de resultado. Você vai perder um ano de resultado. Então, Gente, assim, isso é número. A é isso. contratação, quanto mais assertivo você for na contratação, melhor. E aí, assim, como fazer para ser assertivo numa contratação? Primeiro, antes de pensar no colaborador, você precisa pensar na necessidade do cargo para aquela função. Né? Então, assim, você tem um time, né? Esse time, ele é um time, digamos, às vezes tem time que são mais homogêneos, né? Que são todos iguais, parece todo mundo iguais. Eu acho que funciona, mas eu não acredito muito nisso. Eu acho que as diferenças se complementam. Ainda que nas diferenças tenham mais conflitos, é no conflito que a gente cresce. É né? isso. Porque é quando alguém te contraria, é quando alguém diz que não, e aí, ao invés de você querer impor, aí você fala, não, argumente, eu quero entender. Pô, não, tá bom, vou pensar a respeito. Exatamente. Fazer pensar, né? Eu não tinha pensado sobre isso, porque eu acho que pessoas muito iguais, elas não te levam além. Você não consegue. É porque a pessoa é igual. A pessoa pensa que nem você. A pessoa, tudo que você fala, a pessoa concorda. Tudo que você fala, a pessoa acata. Tá tudo legal, tá tudo bem. Eu acho que vira um espelho, né? Exatamente. Você tá falando pro espelho. Eu acho que num dado momento, às vezes as pessoas elas vão entender o que a Tati quer e às vezes elas estão pensando como a Tati. Só que ela é uma pessoa diferente, com coisas diferentes, com ideias diferentes. Né? Elas vão ficar ali meio que iguais, mas não pode ser iguais a ponto de ser uma outra Tati. Não, ele vai ser o Marcos, né? Mas fazendo aquilo que a Tati orientou ou disse que era para fazer, mas sendo o Marcos. Porque ele nunca vai ser a Tati, ele vai ser o Marcos. É isso. Então eu penso muito nesse contexto. Eu acho que as diferenças elas trazem muita complementariedade para o time como um todo, sabe? Uhum. Eu acho que isso ajuda bastante. E é um papel fundamental do líder mediar esses conflitos, para que não vire problema. Não vire treta, exato. Exatamente, isso é responsabilidade do líder. Porque às vezes a conversa ela é quente, mas ela não pode passar de um certo ponto, que é a questão do respeito. Né? Conta que tá todo mundo aqui, às vezes com os nervos mais altos e estamos discutindo, mas respeito. Sempre, né? gente. Respeito é respeito. A gente vai discutir, né? a gente vai... Como diz, conserva os dentes. Exatamente. É engraçado porque um amigo do meu pai me lembrou de uma história curiosa. Um amigo do meu pai, ele é um advogado, né? Um cara muito bem conhecido, é um cara assim bem especialista na área dele e ele é de criminal. Ele é um advogado criminal. E aí, ele foi pago para poder defender um criminoso lá sobre alguma coisa, tipo assim, o papel dele não é dizer se está certo ou se está errado, ele está sendo pago para aquilo como profissional e ele de fato tentar amenizar ali a situação do criminoso, da pessoa que está ou regularizar, que faça cumprir a pena, mas faça o certo. Exatamente, é o cargo dele. Sim. Sendo que o outro lado, do acusado, da outra pessoa, era um advogado também, que era muito amigo dele, desse advogado que é amigo do meu pai. E aí, beleza, teve lá a conversa ferrenha e discussão e não sei o que, e briga ali dentro do fórum. Aí, acabou ali, os dois estavam lá fora,
foram fumar um cigarro juntos. Como é que você Tomar um tá? Você tá café. bem? Você tá tudo bem? Tá, como é que tá? A família que contratou outro advogado vendo aquilo fez maior confusão. Mas as pessoas não entendem. Exato. Porque as pessoas não sabem separar o joio do trigo. É o que eu falo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Não é porque tu tá defendendo o lado A e eu tô defendendo o lado B que eu sou teu inimigo, pô. A gente tá num momento aqui que é um momento profissional, Sim. né? E as pessoas precisam separar essas coisas. Embora seja super difícil, as pessoas precisam aprender a separar. Tipo assim, só porque o outro advogado tá defendendo o outro lado e ele vai ser inimigo. Não, o cara é amigo dele desde da faculdade, desde a infância. E o que tem de mais? Cada um tá fazendo o seu trabalho e que vença o melhor. E tá tudo certo. Exatamente. Exatamente. E tem a coerência e a inteligência emocional, né? Mas É agora eu quero te isso. perguntar uma coisa que a gente ainda não falou, que eu falei, quero deixar mais pro finalzinho, da mentoria. Ah, sim, sim, sim. Vamos falar um pouquinho dessa questão agora que você... Como é que funciona? Então, Vamos Tati, entrar nesse assunto. eu digo que assim, ao longo da minha carreira, eu tive vários mentores, né? E assim, mentores bons e mentores nem tão bons assim, né? Sim. Porque, assim, mesmo em situações onde às vezes você ouvir coisas absurdas, elas te ensinam alguma coisa, né? Sempre. E se Tudo você, ensina. e se você ficar levado pela emoção, muitas das vezes você fica levado pela emoção e não para pensar sobre aquilo que você recebeu. Uhum. E aí o aprendizado não vem. Não E mesmo. aí você volta Verdade. de novo para o exercício de acontecer aquilo de novo contigo, porque você não parou para refletir, você só ficou com a raiva. Eu né? brinco que você vai passar por aquilo até aprender. Você vai ficar com raiva? Vai lá, rapaz, e depois você pensa, cara, por que isso aconteceu? Por que ele falou isso? Pô, isso é injusto? Mas eu recebi isso, eu preciso analisar, estudar sobre isso, e aí eu vou analisar. O papel, assim, eu digo que eu tive excelentes gestores, né, que me formaram, né, ao longo da minha trajetória profissional. E até hoje, né, eu tenho mentores, né, que eu acompanho também e que eu acredito muito, né, seja na internet, sejam mentores pessoais mesmo, amigos meus que eu Sim. tenho até hoje e que me ajudam muito a eu continuar nessa jornada de busca de melhora e de desenvolvimento. E dentro desse contexto, quando eu assumi o papel de liderança, eu me encontrei demais na função, assim, sabe? Porque, embora no primeiro ano de liderança eu pensei N vezes em desistir, muitas vezes em desistir. É tipo inglês, né? Tipo estudar inglês. Toda vez que você vai estudar inglês, você pensa em desistir todos os dias. Mas você tem que fazer. Exato. Tem que fazer. E aí você precisa entender a importância do processo. E a importância de entender qual que é a sua garra e a sua vontade para querer dar conta daquilo que você não tem experiência ainda. Você não tem know-how, você não tem corpo, você tem que ter paciência. As coisas precisam maturar. E você precisa ter paciência para entender que num dado momento vai dar certo. Sim. É só você continuar acreditando no processo e fazendo, que vai dar certo. Então, por que eu fiz esse preâmbulo? Porque a mentoria, ela é exatamente isso. A mentoria, ela é muitas vezes, não é falar só coisa bonita. Muitas vezes a mentoria, ela te dar um direcionamento que muitas vezes não é o que você quer ouvir, mas é o que precisa ser feito. Né? Então, eu parto do princípio que quando a gente faz assim uma diferença, por exemplo, entre coaching, mentoring e consulting, né? Que é consultoria, mentoria e coaching, né? De um modo geral. Sim. O coaching, eu vou te movimentar com perguntas para que você encontre a resposta. Sim. Né? A consultoria com base na minha experiência, eu vou aconselhar para que juntos nós encontremos um denominador comum. A mentoria faz dessa forma, desse jeito, assim. Então, a mentoria, eu digo que hoje está muito na moda, está muito em voga essa questão de mentoria, mas toda vez que você for buscar um mentor, será que ele tem o background necessário para aquilo que eu estou precisando? Esse é o primeiro ponto. Legal. Porque muitas vezes tem pessoas que se dizem mentoras, mas mentoras teóricas, né? Pessoas que leram muito, sabem muito, são muito inteligentes, mas nunca vivenciaram aquela jornada, né? Nunca vivenciaram aquela jornada de fato, nunca
nunca engrossaram, né, a casca, que eu digo assim, Sim. nunca tropeçou, não pegou o que precisava pegar para poder aprender e dizer, olha, eu sei porque eu vivi, eu não li livro, eu vivi isso aqui. Exato. Essa situação não me falaram, não me disseram, não li em lugar nenhum. Eu vivi essa situação. Então eu sei porque eu vivi. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Não adianta você buscar ajuda de quem não viveu. Aquilo que Exatamente. precisa ser vivido. Então acho que esse é o primeiro ponto. Né? Então o papel do mentor é falar a verdade. Independente se o mentorado vai gostar Ou não. ou não. Porque se o mentorado ele está pagando para poder ir para um outro nível ou atingir um objetivo que sozinho ele demoraria muito mais para atingir, Uhum. o mentor ele precisa ser claro. Então, assim, além do trabalho hoje que eu faço, né, como CLT, né, eu também mentoro algumas pessoas, né, e auxilio pessoas no processo de entrada no mercado de trabalho. Legal. Então, assim, dentro desse contexto, eu me encontrei bastante quando eu assumi o papel de liderança, que, assim, você vê uma pessoa que você contratou, não sabia de nada, você foi lá, auxiliou, mas era um coração treinável, era um coração ensinável, a pessoa estava disposta a aprender, se esforçou, tropeçou, levantou de novo, e aí lá na frente a pessoa fala, cara, obrigado. Porque se você não tivesse me dado as orientações necessárias, por mais duro que fosse, eu não estaria aqui. Exatamente. Então, obrigado. Então assim, você... E muitas vezes é um feedback espontâneo. Você não tá... E aí, o que tu acha? Não, a pessoa vem e te fala. Como já chegou para mim várias vezes. De alguma pessoa falar, cara, obrigado. Até hoje eu tenho um contato com várias pessoas em vários lugares do Brasil, né? Que eu viajava que nem um louco. Então, assim, eu tenho pessoas, assim, que são amigos meus até hoje, por isso, né? Por essa entrega, por essa vontade de querer que a pessoa cresça, por essa vontade de querer que essa pessoa se desenvolva. E é muito legal você ver uma pessoa que você foi lá, ajudou, e aí você fica anos sem ver essa pessoa. Quando você volta, você fala, cara, a pessoa tá melhor. Ela tá diferente. Exato. E, caramba, saber que você fez parte disso é muito prazeroso. É algo, sabe, Tati, que eu me encontrei. Né? Sim. Então, hoje eu mentoro, né, algumas pessoas, e o meu propósito como profissional e como mentor né, fazer com que grandes profissionais performem em grandes empresas através dos meus programas de aceleração, né? Então, esses programas, eles são voltados para pessoas que desejam ingressar na indústria farmacêutica, pessoas que desejam fazer a transição de carreira, por exemplo, ela quer sair de uma área administrativa e quer para a área de vendas, pessoas que não estão performando muito bem e desejam performar melhor, Legal. pessoas que, por exemplo, se tornam líderes de um dia para o outro, mas não muitas vezes porque tinha competência para liderança, mas porque tinha uma boa entrega nas vendas. E às vezes, cara, o que eu faço agora? Então, Boa. eu vivi esse caminho. Então, pessoas que desejam performar como líder e sair da função de líder júnior para líder pleno e depois para líder sênior. Porque essas classificações que as empresas colocam, né? Uhum. Júnior, pleno e sênior, nunca tem uma cartilha dizendo assim o que é júnior, o que é pleno e o que é sênior. Mas, mais uma vez, a diferença entre eles é o nível de maturidade. Exato. Porque todos fazem a mesma coisa, mas como cada um responde ao estímulo, Uhum. é diferente. Exato. Né? Porque uma coisa eu não sei o que fazer, e aí eu vou para o meu líder e falo, não sei o que fazer. E agora? Você já vê que é uma maturidade um pouco júnior. Aí, Sim. no pleno, ele já... Eu não sei o que fazer, mas eu acho que o caminho é por aqui, mais ou menos. Aí ele meio que já traz uma proposta de solução. O sênior, eu não sei como fazer, mas eu vou atrás, vou ver quantas possibilidades existem. Se eu não sei fazer, eu vou procurar alguém que já fez e eu quero saber como essa pessoa fez para chegar lá. Sim. E aí você chega para o seu líder e fala, olha, eu não sei fazer, mas eu procurei isso, eu tenho essas propostas de solução. O que você acha? Então, se você está pensando em crescer e se desenvolver, né, na companhia, e se você quer sair desses steps de júnior para pleno e para sênior, pense sobre isso. Pense sobre a sua capacidade de resolver grandes problemas. Uhum. Pense também na sua capacidade de saber gerir grandes conflitos. E pense também...
que você está sendo pago e remunerado para trazer solução, proposta de solução. Então, toda vez que você tem um problema que você não tem capacidade de resolver, você estuda todas as possibilidades de solução e aí você vai diretamente com o seu líder já, olha, isso aqui eu não sei fazer, mas eu pensei nisso, eu fiz dessa forma, encontrei essa solução, eu busquei o fulano de tal que já fazia isso e ele fez dessa forma, eu quero saber se você acha que é correto. Aí o cara falou, pô, né, esse cara aqui, ele realmente é diferente. Exatamente. Não, e entra nessa parte de... Eu vou encerrar aqui da melhor forma, no sentido de mentoria, porque entra no contexto de, tipo, falar a verdade, não passa a mão na cabeça, não faz rodeios, não tem isso, gente. Mentoria é aqui, ó. Tati, cara, você tá errando nisso, nisso, nisso. Se você não mudar, seu resultado vai ser isso, isso, isso. E acabou. Essa é a mentoria. É esse resultado, é essa fala que você tem que escutar para você começar a executar o que você tem que mudar ali e não ter a mão na cabeça, né? Ah, Tati, que não se preocupa. Isso daí, não, a gente vai resolver depois. Não existe depois. Mentoria é agora, é plano, é execução, resultado. Cara, vixe, isso aqui não deu. Volta, Exatamente. estuda novamente. Essa é a parte da mentoria. Mentoria, ela é exatamente o quê? Tipo assim, ó, eu, Arthur, por exemplo, eu quero abrir uma empresa. Não sei como fazer. Pera lá, mas existem vários empresários. Tem várias pessoas que já abriram empresa. Sim, Deixa eu ir atrás de quem já abriu empresa para saber como é que é? sim. É um ponto. É isso, mentoria é isso. Ah, eu quero entrar na indústria farmacêutica. Eu não sei como. Pera lá, deixa eu ver quem já está na indústria farmacêutica e que já tem experiência com isso. Porque ele sabe o caminho para chegar lá. De repente o meu pode ser diferente, mas quando eu vou conversar com ele e ele me mostra um caminho já trilhado, eu falo, talvez não é tão difícil quanto eu imaginava, eu preciso melhorar isso, isso, isso e aquilo. Ou Mas porque adaptar alguma ele já coisa. sabe, eu não sei chegar lá, mas eu vou conversar com quem já chegou lá. Exato. Então mentoria é tipo isso. Então, na minha mentoria, eu só mentoro e só ensino aquilo que eu aprendi, que eu vivenciei e que eu sei. Principalmente. Então, exatamente. Então, por viveu. isso, na hora de eu vender, oferecer, né, a minha mentoria para um mentorado, eu preciso também saber se eu, como mentor, tenho a capacidade de entrega que aquele mentorado precisa. Então, eu parto do princípio de que se eu estou mentorando uma pessoa, é óbvio que a gente está em busca da remuneração do dinheiro, mas eu quero o resultado desse mentorado. Porque se ele só me paga e ele não tem o resultado esperado, não faz sentido ter mentoria, você entende? Porque isso ele busca na internet, se ele busca no YouTube, se ele busca aqui, num podcast, ouvindo, mas eu quero que ele tenha resultado. Se ele não tiver resultado, não vale o dinheiro que ele me pagou. E aí entra também na questão que o resultado dele é o dinheiro também. Porque ele propaga e aquilo vira uma bola de neve, e aquilo vira o tal do boca a boca, da divulgação. Arthur, eu quero agradecer de verdade. Gente, eu não sei vocês, eu peguei diversos ganchos aqui, eu ficaria horas. Principalmente nessa questão, eu acho que a gente falou de um ponto muito importante que é liderança, gestão. Eu acredito que para você que é líder ou que está aí surgindo uma vaga, você já foi avisado. Esse bate-papo aqui foi importantíssimo. Assista de novo, anote. A gente vai deixar as redes sociais, vai deixar todo o contato do Arthur para que de repente você tenha uma dúvida ou até mesmo de repente fala, cara, eu quero uma mentoria, eu preciso, né? Porque a gente como se fala, é alguém iluminando o caminho que essa pessoa já passou. Isso é a melhor coisa, é ensinar, é dividir o que a gente aprendeu, o que a gente vivenciou. Entra na questão que você falou, servir, né? Isso. O líder, e não só o líder, eu acho que a gente, na questão, aí já vamos falar mais na questão bíblica, a gente veio aqui para servir, né? Isso aí. Ao nosso familiar, ao nosso irmão, ao nosso amigo, a todos. E como líder, principalmente, o seu papel é servir. Se você entender isso, você vai ser o melhor líder da companhia. E aí você vai ser o líder do líder do líder do líder do líder. Entendeu, né? Não, sem dúvida. Eu que agradeço demais pela oportunidade também. Adorei, né, bater o papo contigo. Acho que foi super legal. Esse como é a minha primeira experiência, né, em podcast, Sim. eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar? O que eu vou pensar? Será que eu ligo para ela antes? Será que eu pergunto alguma coisa? Eu falei, não.
Arthur, confia, deixa as coisas fluírem, vamos conversar numa boa, fala aquilo que está no seu coração. Eu me senti muito à vontade de estar aqui, né, no podcast, então obrigado mais uma vez pelo convite e fico à disposição para futuras oportunidades, tá? Ó, gente, ele falou que ficou à vontade. Eu já ouvi isso outras vezes, isso eu fico muito feliz, de verdade, porque assim, é exatamente isso, é um bate-papo, é a sua experiência de vida, é a sua bagagem, né? É o que você sabe. Óbvio que às vezes a gente fica aqui meio tenso com esse monte de câmera e tal, mas eu quero que seja essa experiência, sabe? De um bate-papo, como se a gente estivesse aqui, ó, tomando um café, num restaurante, alguma coisa, sem essa coisa muito... Sim. Nossa, o que você fez, Arthur? Ótimo. Obrigada. Depois nós vamos combinar com ele visitando negócios. Eu vou ver como que a gente vai elaborar isso. Não se esqueça. Curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Para se inscrever, a gente precisa estar logado, o e-mail, ok? Ok. Então é isso, gente. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.